Bem, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à sessão de divulgação da Ação-Chave 1 dedicada ao setor do ensino superior. Antes de mais, queria naturalmente cumprimentar todos os presentes e agradecer a disponibilidade e interesse que tiveram em estar aqui esta tarde. Nós já tivemos uma sessão durante a manhã dedicada exclusivamente à Ação-Chave 2. Não sei se teremos aqui, passa a expressão, repetentes. Se tivermos, desde já agradeço também um pouco da vossa paciência, porque teremos alguns slides que são comuns, mas eu tentarei não ser muito exaustivo em relação a essa parte. Bom, o nosso objetivo é que esta sessão seja frutífera e que ajude todas as instituições a saber um pouco mais sobre aquilo que o programa tem ao serviço do setor do ensino superior dentro desta Ação-Chave 1. E para isso, para que ela corra bem a sessão, temos connosco aqui uma equipa da agência alargada. Temos desde logo os nossos colegas da comunicação, Paulo Almeida e António Lima, que nos têm apoiado, como fazem de resto para todas as sessões e eventos que temos na organização deste momento. Temos também da parte da monitorização a nossa colega Ana Neves e o João Alves enquanto apoio informático, e depois temos também a equipa do ensino superior, que está aqui praticamente toda representada, em concreto os meus colegas Pilar Bravo, Henrique Quintino, a Ana Fialho, a Rita Silva e ainda a nossa nova colega, a Sofia Antão, que se juntou a nós muito recentemente, mas que é, sem dúvida, muito bem-vinda e uma mais-valia para a nossa equipa. Antes de prosseguir, queria deixar aqui algumas indicações práticas em relação a esta sessão. Portanto, como já terão percebido, ela está a ser gravada e esta gravação tem a intenção depois de ser disponibilizada na nossa rede social do YouTube, precisamente para permitir uma visualização posterior, qualquer um dos presentes ou para outras instituições que não possam estar aqui nesta sessão hoje. Queria também deixar mais algumas indicações em relação àquilo que é agenda. Portanto, nós temos pensado uma apresentação corrida das várias matérias que temos aqui em agenda e guardamos um momento final para debatermos ou para apresentarem questões propriamente ditas. E, se tivermos tempo, teremos todo o gosto e interesse em esclarecê-las. Mas durante toda a sessão está disponível o chat e, portanto, se tiverem dúvidas que possam ser esclarecidas por essa via, também agradecemos que possam fazer uso do mesmo, sendo que às vezes pedimos um pouco de paciência porque há matérias que vão ser abordadas um pouco mais à frente e as respostas que procuramos muitas vezes estão aí nesses slides um pouco mais à frente. Também deixar a indicação de que esta apresentação depois será disponibilizada a todos os participantes e ainda que, como fazemos sempre neste tipo de sessões, teremos um formulário para poderem avaliar aquilo que são os trabalhos que vão decorrer durante as próximas 2 horas. Portanto, uma avaliação da sessão para nos ajudar a melhorar e ainda um pedido de certificado de participação, caso considerem que o mesmo é relevante. Bom, sem mais demora, vou então avançar para aqui para a apresentação propriamente dita. Pedia só que me confirmassem se já estão a visualizá-la. Agora em formato de apresentação, presumo que sim, parece-me que sim. Bom, então, muito rapidamente, revendo aqui aquilo que é a proposta para esta tarde, o nosso objetivo é falarmos aqui daquilo que está ao dispor do setor do ensino superior, ou que está ao dispor das instituições de ensino superior, dentro do programa Erasmus+, e no âmbito da Ação-Chave 1, dedicada a projetos de mobilidade individual para a aprendizagem de estudantes e pessoal do ensino superior. E, portanto, desde logo, temos aqui várias ações que são, para a maioria de vós, conhecidas. A ação K131, a maior ação do ensino superior e também a maior ação do programa Erasmus, que é focada nas atividades de intercâmbio ou de mobilidade para a aprendizagem no espaço europeu. Temos a sua congênere global, ou numa versão global ou internacional, que é a ação K171, e em qualquer uma destas duas podemos ver integrada aquilo que é a ação K130, que, como vou explicar mais à frente, é uma ação de certificação e não de financiamento, mas que é exigida caso, ou à qual terão que recorrer caso queiram apresentar um determinado tipo de projetos. Ainda focaremos os intercâmbios virtuais, que são também uma possibilidade de promover um intercâmbio em formato virtual, propriamente dito, mas promover intercâmbios entre instituições de diferentes países e que é uma ação que não tem tido, se calhar, a devida visibilidade, mas que tem um interesse elevado, em nossa opinião, e que tem também algum financiamento que pode ser considerado generoso. Por último,
Uma referência também às atividades da Monet, que não sendo parte da ação KA1 nem da ação KA2, são também atividades que podem e devem ser divulgadas e que nós, enfim, aqui apresentaremos, mesmo sendo de uma ação centralizada e gerida pela Agência Executiva de Bruxelas. Portanto, esta é a parte para a qual eu peço alguma paciência para quem já esteve aqui de manhã e, de resto, também não são novidades estes conteúdos, mas desde logo é um enquadramento que é importante para dizer que o programa Erasmus+, é um dos instrumentos que a União Europeia tem ao seu dispor para o processo de integração, ou para o processo de construção desta União, e é um programa, entre outros, que visa melhorar as condições e também as capacidades não só das instituições europeias, mas também das pessoas que aí trabalham e da sociedade europeia em geral. E, portanto, é um programa em concreto, o Erasmus+, que está direcionado para os setores de educação, formação, juventude e desporto, e dentro da educação e formação podemos encontrar então os vários níveis de ensino, em concreto o ensino superior, mas também o ensino escolar, o ensino e formação profissional e ainda a educação de adultos. Esta Agência Nacional, a Agência Nacional Erasmus+, Educação e Formação, como o próprio nome indica, lida ou gera apenas para Portugal os setores de educação e formação, tendo uma agência congênere estabelecida em Braga que trata da parte da juventude e desporto. Estas são áreas consideradas determinantes e centrais para o desenvolvimento pessoal e profissional de qualquer cidadão, e em concreto dos cidadãos europeus, e, por isso, por essa via, pela via das experiências que o Erasmus pretende proporcionar, é um programa que tem o objetivo de reforçar a identidade europeia, permitir o crescimento da Europa e garantir que ela o faz de modo sustentável, criando mais emprego e não pondo em causa a coesão social dos Estados e do próprio espaço europeu. Como é que se propõe fazer isso? Através do financiamento objetivo de projetos, e projetos que podem eles ser de mobilidade e de cooperação, ou de parceria, digamos assim, porque a cooperação pode ter vários níveis de compromisso, mas de qualquer maneira são os projetos que nós conhecemos como projetos KA1 ou KA2, a ação-chave 1 ou a ação-chave 2, nomeadamente o KA1 para mobilidade, o KA2 para parcerias de cooperação, inovação e excelência. E esses projetos, sejam mais focados no intercâmbio ou na mobilidade de pessoas, sejam mais focados na cooperação temática e no desenvolvimento de resultados que contribuam ou transfiram processos inovadores para os setores de educação e formação, o que é facto é que, por essa via, pela via de qualquer um destes projetos, o que o programa pretende é proporcionar novas experiências de ensino e de aprendizagem e não define uma idade ou um público específico. O que importa é que os participantes ou os indivíduos de alguma forma estejam ligados à experiência de aprendizagem, independentemente do contexto ser mais ou menos formal, independentemente do nível de ensino que esteja em causa. Desde 1987, que foi o ano de fundação do programa, o programa já chegou a cerca de 16 milhões de pessoas, e isto naturalmente incluindo todos os setores e todas as tipologias de mobilidade, ou melhor, dentro de cada setor, não falamos só de estudantes, falamos também do staff, por exemplo, e de alguma forma tem sido um programa com uma atividade crescente, que tem conseguido superar as várias dificuldades e obstáculos com que muitas vezes a Europa se tem deparado e, portanto, tem garantido uma evolução sempre em crescendo, em matéria de orçamento e em matéria de atividades realizadas, e é a pretensão do programa assim continuar quando esta fase atual, que vai até 2027, terminar. Sabemos que o contexto ao envolvente não é muito favorável, hoje em dia os discursos na Europa e no mundo são um pouco diferentes, há uma grande referência à questão da segurança, da defesa, e sabemos que esses setores, ou o setor da defesa em concreto, é um setor que exige muito orçamento. Portanto, para esse setor ser reforçado, como muita gente pretende, ou como parece que vai acontecer, é preciso ir buscar orçamento a outros programas, e o Erasmus, a pretensão que tem é que, pelo menos, não sabemos em que ponto pode ou não aumentar o seu orçamento, mas pelo menos que ele não seja diminuído, é desde já uma das suas principais pretensões, e portanto acreditamos que assim será, porque o Erasmus é, de facto, como diz um colega nosso de outra agência, num contexto muito próprio, costuma dizer que o Erasmus é a União Europeia e a União Europeia é o Erasmus, e eu acho que é bastante justa esta afirmação. É óbvio que não é só o Erasmus, mas o Erasmus é, sem dúvida, um dos grandes exemplos de sucesso do projeto europeu. E, portanto, o Erasmus assume também e pretende investir nas pessoas porque acredita ou porque pressupõe que todos temos potencial de evolução e que essa evolução, enquanto indivíduos, vai também beneficiar a evolução dos países que constituem a União e da União Europeia em si também. E
conseguinte de outras regiões do globo, mas acima de tudo reforçando aquilo que é a sociedade europeia, aquilo que é o sentimento de pertença a este espaço e tornando cada vez mais sustentável, inclusivo e próspero, se possível. Muito rapidamente, o programa financia então vários tipos de projeto e em qualquer uma das tipologias nós podemos e devemos pensar os nossos projetos como sendo direcionados para uma ou para mais do que uma daquelas que são as prioridades que a Europa define para este período de 7 anos e define essas prioridades não apenas para o Erasmus, é para a agenda europeia em geral, mas o Erasmus adota naturalmente essas prioridades e, portanto, aplica-as por via dos projetos que financia e também aplica por via das regras que define para cada uma das ações ou tipologias de projeto. Isto significa que não só interessa ao programa financiar projetos nestas áreas que aqui vêm, mas também interessa que, por via da implementação desses projetos, possamos, em simultâneo ou em paralelo, também dar resposta à necessidade de transformação ou de transição que temos que fazer em algumas destas matérias. São elas que nós designamos de prioridades horizontais, as prioridades da inclusão e da diversidade, a prioridade de transformação digital, a prioridade da transição climática ou do ambiente e do combate às alterações climáticas e ainda a prioridade da participação na vida democrática, promoção de valores comuns e de uma cidadania ativa para todos os europeus. Eu, como disse, estes slides já foram apresentados de manhã, já foram apresentados na passada terça-feira, portanto eu não vou ser exaustivo, não é essa a intenção, não vamos estar sempre a repetir o mesmo e estes conteúdos ficarão disponíveis depois. De qualquer maneira, no que respeita à inclusão e diversidade, deixar apenas a indicação de alguns conceitos-chave daquilo que o programa pretende, de alguma forma, discriminar de forma positiva ou que pretende assegurar de modo a ser um programa de facto mais diverso e inclusivo, a envolver sempre que possível pessoas que tradicionalmente não participariam nas suas atividades porque não teriam, por via das regras padrão ou daquilo que é o formato padrão que o programa implementa nas suas atividades, não teriam possibilidade de participar. E, portanto, hoje em dia, durante este espaço de 7 anos, de 2021 a 27, há uma preocupação em envolver novos públicos, nomeadamente públicos que tenham situações de desvantagem no que respeita à sua saúde, que tenham contextos familiares enquanto aprendentes ou enquanto estudantes, mas com famílias constituídas e que, portanto, possam não ser excluídos pelo facto de terem essa família, estudantes trabalhadores, áreas de estudo que não sejam representadas, pessoas que estejam em situação de desvantagem socioeconómica, vários tipos de minorias e participantes também provindos de regiões que são periféricas ou isoladas. E, portanto, o programa tenta encontrar soluções para que haja, de facto, uma inclusão ou um envolvimento de públicos que estariam à partida em desvantagem e cria mecanismos para que essa inclusão possa acontecer. Isso é visível por via de uma diversificação de atividades que foi implementada ou que foi assegurada a partir de 2021, por via de vários apoios adicionais ou suplementares que são disponibilizados a públicos que tenham, de facto, menos oportunidades, mas também por via de tipologias de projeto que foram criadas para permitir o acesso ao programa a instituições que, se calhar, tradicionalmente não poderiam tê-lo, porque não têm uma capacidade operacional convencional ou comparável, por exemplo, a uma instituição de ensino superior, e isso vê-se em algumas ações, e em concreto numa ação que não é dirigida ao nosso setor, que é a ação KA 210, que são as parcerias de pequena dimensão, mas que, de alguma forma, também têm enquadramento para permitir a participação de instituições de ensino superior. A segunda prioridade ligada, perdão, à transformação digital, como o próprio nome indica, a Europa tem uma prioridade de não só assegurar de forma crescente uma capacitação das suas instituições em matéria de digital, ou em matéria de digitalização, mas também, e isso só é possível, mas também, e porque isso também só é possível dessa forma, garantir que há um crescendo no que respeita ao desenvolvimento e aquisição de competências digitais por parte dos indivíduos, sejam eles profissionais, sejam eles aprendentes. O que importa é que existam condições para que esta transição que todos estamos a viver seja acompanhada, ou seja assegurada de forma equitativa para tantas pessoas quanto seja possível. Isso significa
criar condições para haver um desenvolvimento dessas competências. E, portanto, o programa apoia projetos que se foquem na busca de soluções, ou de produtos, ou de metodologias, ou de conteúdos que permitam este desenvolvimento de competências nesta área, que são competências, como todos sabem, hoje em dia são muito necessárias em todo o lado, quer dizer, as competências digitais, e percebemos acima de tudo que há uma falta, há muita gente com estas competências a um nível elevado, mas não há gente suficiente para tudo aquilo que é a procura, se pegarmos, por exemplo, naquilo que é a realidade do meio empresarial. Mas eu como disse, não me posso nem quero alongar muito, deixar aqui alguns conteúdos-chave, nomeadamente quando falamos em transformação digital, e garantir que os sistemas de educação e formação garantem a produção e a distribuição de conteúdos educativos digitais de qualidade, que sejam acessíveis, é combater a desinformação, à qual somos sujeitos quase numa base diária, é promover a literacia digital, mais ou menos complexa, é envolver um público feminino, ou mais mulheres naquilo que são as áreas das ciências exatas, da tecnologia, das engenharias, da matemática, é acompanhar a evolução da robótica, da inteligência artificial, é promover situações de interoperabilidade, e isso temos o melhor exemplo ao nível do ensino superior com o Erasmus Without Paper, mas é também acautelar situações que exigem cibersegurança e, portanto, de alguma forma estarmos todos devidamente instruídos para aquilo que pode ou não ser feito quando vivemos num ambiente digital. Uma terceira prioridade relativa ao ambiente e ao combate às alterações climáticas, é uma prioridade que vive alinhada com a prioridade anterior. Se pensarmos nos processos de desmaterialização que o programa tem vindo a assegurar e que, pronto, as próprias instituições que participam têm vindo a assegurar, mais ou menos motivadas pelo programa, não importa, mas o que é facto é que a desmaterialização de processos, a desmaterialização de muitos dos conteúdos está de alguma forma a contribuir para que reduzamos aquilo que é a nossa pegada carbónica no nosso cotidiano. Mas como conceito-chave, desde logo, é uma prioridade que visa contribuir para, enfim, para o alcance daquilo que são os próprios Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que visa imbuir-se nos programas curriculares que são disponibilizados atualmente, ou seja, há uma preocupação da União Europeia e que pode e deve ser acautelada pelas instituições de modo gradual, que é de incluir novas competências digitais ou novas competências para a sustentabilidade naquilo que são os programas curriculares, seja por via do desenvolvimento de unidades curriculares próprias, seja por via da inclusão de determinado tipo de conteúdos nesses programas, noutras matérias, ou seja, criar aqui uma sensibilização e também a possibilidade de serem desenvolvidas competências para a sustentabilidade, a desmaterialização de processos, o apelo à poupança energética, mas também de recursos em geral, a promoção de novas e renováveis energias, a redução daquilo que são as nossas emissões e a produção dos resíduos que todos fazemos diariamente, mas também a alteração de comportamentos ao nível daquilo que são as nossas opções de alimentação, ao nível daquilo que são as nossas opções de mobilidade, seja nos destinos que escolhemos, seja nos meios de transporte que utilizamos. Por último, uma quarta prioridade dedicada à participação na vida democrática, valores comuns e cidadania ativa. Aqui falamos, acima de tudo, na defesa, manutenção e reforço daqueles que são alguns dos principais ideais europeus, o ideal da democracia, dos direitos humanos, da ética, e estes são conceitos que hoje em dia são completamente atuais e que percebemos que podem, ou que são, de facto, postos em causa, não interessa por quem, mas sabemos que eles são diariamente questionados em determinados países ou em determinadas opções governativas e, portanto, sabemos que eles não são, por isso mesmo, adquiridos. Daí que o programa pretenda contribuir para a sua consolidação, para a sua defesa e para a sua manutenção. Mas também, ao mesmo tempo, contribuir para que a Europa possa assumir e reforçar aquilo que é a sua identidade europeia. Sabemos que somos diferentes, temos culturas diferentes, somos diversos, mas temos também valores comuns, temos determinado tipo de património histórico, cultural e social que é comum. E, portanto, pretendemos preservar e dar continuidade a esta construção identitária que é o projeto europeu.
Mas também, por via desta atividade, promover projetos que de alguma forma estimulem a participação na vida pública, o envolvimento das pessoas na comunidade e que permitam também o seu desenvolvimento em matéria de competências sociais e interculturais e também a sua perspectiva no que respeita ao processo de aprendizagem, que pode e deve ser encarado numa perspectiva ao longo da vida. Passada esta parte, avançamos para um leque de prioridades específicas que o programa define para estes 7 anos para o ensino superior, desde logo permitir que os sistemas de ensino superior sejam sistemas interligados. Isto pressupõe uma atividade de cooperação em ambiente transnacional que seja, de alguma forma, constante, ou pelo menos gradual, mas nunca inexistente. Isto significa que a atividade internacional das instituições de ensino superior e dos sistemas de ensino superior é cada vez mais uma necessidade e percebemos que traz acima de tudo vantagens e porque o próprio setor hoje em dia não conhece fronteiras e vive ele próprio num contexto global. Mas também a prioridade de estimular o desenvolvimento daquilo que são as metodologias e ofertas de ensino e de aprendizagem, ou seja, as práticas das instituições naquilo que são os programas curriculares que desenvolvem, naquilo que são os métodos de ensino que aplicam, porque enfrentamos desafios que são, de alguma forma, inéditos ou originais e, portanto, se calhar as competências que temos vindo a desenvolver ou que desenvolvemos em determinadas décadas ou momentos podem já não ser suficientes ou adequadas para enfrentarmos os desafios que hoje em dia enfrentamos e que são diversos e que são comuns. Uma vez mais, o reforço da participação de mulheres na área das ciências, tecnologia, engenharias e matemática, recompensar a excelência e, portanto, criar uma cultura de qualidade naquilo que é a oferta do ensino superior, naquilo que são os desempenhos do ensino superior, portanto, recompensar conteúdos e desempenhos de excelência e reconhecê-los, apoio à capacidade digital e ecológica do setor do ensino, portanto, capacitar as instituições para fazer a transição, para fazerem a transição digital e ecológica, construir sistemas de ensino superior que sejam inclusivos, completamente ligado à questão da primeira prioridade horizontal, portanto, tornar o espaço do ensino superior ou o espaço de uma universidade ou de um instituto politécnico ou de uma escola superior, enfim, tornar um campus em si inclusivo, acessível a todo o tipo de públicos, mas, para além da parte física, tornar também aquilo que são as ofertas curriculares e ofertas formativas acessíveis também a públicos que sejam públicos mais latos do que os públicos convencionais. Apoiar a inovação e o desenvolvimento de competências para o empreendedorismo e ainda, sempre que possível, apoiar a cooperação entre as instituições do espaço europeu e as instituições congêneres da Ucrânia. Muito rapidamente, creio que não será novidade para a maioria dos presentes, mas o programa, por via dos projetos que financie K1 ou K2, mas em concreto, e aqui, que nos traz aqui esta tarde, dentro da ação-chave dedicada à mobilidade, não tem a possibilidade de aceitar candidaturas individuais, significa que qualquer candidatura tem que ser em nome da própria instituição, a instituição que está acreditada com uma carta Erasmus, mas, na verdade, esses projetos são feitos para pessoas, e essas pessoas são, em primeira mão, os estudantes do ensino superior, independentemente do seu nível de ensino ou ciclo, o pessoal das instituições de ensino superior, seja pessoal docente ou pessoal não docente, onde, enfim, cabem todos os outros colaboradores para além dos professores, e ainda, em alguns casos, promover um envolvimento ou a garantir a presença de outro tipo de profissionais ou formadores que não são necessariamente do setor, mas que possam, de alguma forma, enriquecer aquilo que é a nossa oferta formativa nas nossas instituições por via, enfim, da sua experiência profissional ou de empreendedorismo. E, portanto, em alguns casos, como alguns de vós saberão já, ou como poderão ver em seguida, podemos convidar especialistas que vêm de fora do setor do ensino superior para virem às nossas instituições, ajudar-nos a melhorar. Muito rapidamente, então, quando queremos pensar em participar no programa Erasmus enquanto uma instituição de ensino superior, podemos pensá-lo de 3 formas. Através de uma candidatura institucional isolada, através de uma candidatura em consórcio que pressupõe uma parceria nacional ou através de uma candidatura em parceria que pressupõe um consórcio ou uma parceria internacional, ou seja, com entidades de outros países. Não vamos falar desta terceira opção porque tivemos uma manhã dedicada à mesma, tem que ver com as ações dos projetos da Ação-Chave 2, mas vamos falar das 2 primeiras e vamos perceber que não há assim tantas diferenças entre as mesmas.
Apenas para que se perceba, quando falamos de uma candidatura institucional, uma instituição de ensino superior isoladamente, desde que esteja acreditada com uma carta Erasmus, tem acesso então, por via para o ensino superior, tem acesso à ação-chave KA131, já vou explicar o que é isto, mas temos aqui já um resumo. Financia mobilidades para o exterior dentro do espaço europeu e pode gerar e pode permitir a utilização de até 20% do orçamento para fora da Europa. E a ação K171, que financia não só mobilidades para fora, para o exterior, mas também para dentro do espaço europeu, mas aí falamos já portanto, podemos financiar mobilidades in e out para o nosso país ou a partir do nosso país, mas não para o espaço europeu, mas sim para o espaço global. Vou explicar isto um bocadinho melhor mais à frente. Quando falamos numa candidatura em consórcio, é replicado o mesmo tipo de atividade ou de projeto, com a diferença de que o nosso projeto não é apenas nosso, é de um grupo de instituições e a nossa instituição é simplesmente a coordenadora. E a coordenadora não tem necessariamente que ter mais dinheiro ou mais atividades que os seus parceiros. Tem sim a responsabilidade de gerir o projeto e de ser o ponto de ligação entre esse projeto e a Agência Nacional ou e o Programa Erasmus+. E, portanto, o coordenador, como é óbvio, assume uma responsabilidade acrescida, pode ter responsabilidades e despesas e atividades acrescidas por ser coordenador, mas não tem que ser assim. Portanto, o coordenador não tem necessariamente de ter uma prevalência sobre os parceiros, tudo depende daquilo que o próprio consórcio definir. Para além destas tipologias de projeto, temos os tais intercâmbios virtuais, que referi há pouco, e que vou apresentar em seguida, e que estão ali situados intencionalmente porque eles podem situar-se ali entre aquilo que é uma candidatura em parceria, que é normalmente o tipo de candidatura à ação-chave 2, mas na verdade eles são uma ação-chave 1, que pretendem promover o intercâmbio de pessoas, ainda que num ambiente digital, e por isso mesmo estão ali entre o K1 e o K2. Mas sobre o K2 não me vou alongar, creio que quem esteve de manhã pôde ouvir e pronto, e quem não esteve poderá também ter outras oportunidades de falarmos sobre o K2. Antes de avançar para a ação-chave 1 propriamente dita, queria apenas partilhar convosco este slide, que é a última atualização orçamental que temos, ou melhor, é a versão do orçamento que temos nesta fase para 2025, para o qual que está aqui em causa e para o qual se candidatarão. Desde logo, para o ensino superior, temos as tais 3 ações que são descentralizadas e geridas a partir da agência, portanto é esse orçamento que está aqui, este é o orçamento que a agência tem previsto, não falamos das ações centralizadas, mas o que percebemos desde logo é que o K131 continua a crescer em matéria de financiamento, tem assegurado nesta fase um aumento de cerca de 8% face ao ano anterior, mas as outras duas ações, e em concreto, não vou falar do K2, mas em concreto a ação K171, tem aqui um pequeno decréscimo de 5%. A nossa expectativa é que estes valores, entre o dia de hoje e o momento em que as candidaturas sejam submetidas, ou na pior das hipóteses, e o momento em que sejam iniciados os procedimentos para distribuição de financiamento, sofram alterações, e a expectativa é que sofram alterações para melhor. Ou seja, esperamos, caso se verifique o que é normal acontecer a todos os anos, esperamos um reforço destas verbas num curto prazo. Portanto, porque nesta fase começam a ser encerradas convenções ou projetos que terminaram no ano passado e há dinheiro que não foi utilizado e que é normalmente reintegrado aqui para as ações que estão em curso. Isso significa que poderemos ter aqui um ligeiro acréscimo, nomeadamente ao nível das ações K131 e K171. No K2 gostaríamos que assim fosse, mas não temos, se calhar, uma esperança ou não temos uma expectativa tão elevada, porque o K2 de facto tem tido uma evolução que não é muito satisfatória em matéria de financiamento, quer dizer, não tem estado mais ou menos estabilizado, mas não tem crescido, digamos assim. E isso também deixa-nos, de alguma forma, perceber que o grande investimento da Comissão, pelo menos para o setor do ensino superior, embora não seja um exclusivo, é, de facto, nos projetos da Ação-Chave 1. Então, falando em ação-chave, mobilidade individual para a aprendizagem, começamos pela primeira ação, a KA 130, e que é uma ação que não dá acesso a financiamento, dá acesso sim a uma certificação, nomeadamente a uma certificação de um consórcio, ou seja, de uma parceria nacional de instituições. Esta candidatura, como de resto as outras duas que veremos mais à frente, está aberta até ao próximo dia 19 de janeiro, até às 12 horas de Bruxelas, portanto significa até às 11 horas de Portugal Continental, 10 horas dos Açores,
e a sua candidatura será feita por via da plataforma Erasmus+, e Corpo Europeu de Solidariedade. Essa indicação está dada aqui no canto superior esquerdo e significa que é uma ação descentralizada e, portanto, gerida pela Agência Nacional e que gerida desde o momento da submissão da proposta até ao momento da divulgação de resultados. Nesta ação em concreto, porque nesta ação não se assina um contrato, não há pagamentos, não há gestão de projeto, o que importa é a obtenção de uma certificação. E como é que ela pode acontecer? Desde logo, para poder acontecer a constituição ou a submissão de uma candidatura válida nesta ação, temos que ter uma parceria constituída no mínimo por 3 entidades parceiras, sendo que dessas 3 instituições parceiras, 2 delas, no mínimo, têm que ser instituições de ensino superior com uma carta Erasmus. Isto significa, então, que podemos envolver outro tipo de organizações que sejam ativas no mercado de trabalho ou nos setores de educação e formação num consórcio deste tipo. Qual é aqui a limitação? É que, à semelhança do que acontece para todos os setores, a ação-chave 1 de cada setor, e em concreto do superior, ela é dirigida a proporcionar experiências de aprendizagem ou mobilidades individuais para pessoas ou indivíduos que estão diretamente ligados ao ensino superior e, portanto, que estão envolvidos, de alguma forma, num ambiente de aprendizagem, mais ou menos formal. Isto significa que apenas as instituições de ensino superior podem ser constituídas dentro deste consórcio como entidades de envio de participantes, ou seja, só as instituições de ensino superior é que podem receber bolsas, ou melhor, só essas é que podem atribuir e implementar bolsas de mobilidade. Quer dizer que se tivermos um consórcio onde há uma entidade parceira que não é uma instituição de ensino superior, peço desculpa, então essa entidade pode apenas assumir uma função de gestão. E temos alguns casos, não ao nível... Temos alguns casos quer ao nível do K131, mas também do K171, onde temos, de facto, parceiros que são apenas gestores de projeto e que, com certeza, têm muito trabalho e têm muito empenho nesse processo, mas essas entidades, propriamente ditas, não são entidades de envio. E por isso é que a parceria mínima pode ser apenas feita com 2 IES, e também temos consórcios com esta realidade, mas, na maior parte dos casos, na verdade, os consórcios até têm mais do que 2 instituições de ensino superior. Como eu referi, são consórcios ou parcerias de âmbito nacional e, portanto, os parceiros estão estabelecidos no mesmo país, sendo que podem candidatar-se, uma vez tendo o consórcio certificado, este consórcio pode candidatar-se a financiamento ao abrigo das ações K131 ou K171 e gerir o mesmo tipo de mobilidades que são geridas num projeto institucional dessas ações. Okay? Uma vez acreditado igualmente ao certificado do consórcio, o coordenador, a entidade coordenadora, tem que se manter a mesma durante todo o período de validade da certificação. E esse período é até a final desta fase do programa, ou seja, até 2027, formalmente, embora quando chegarmos a 2027, se este consórcio, se um determinado consórcio tiver um projeto aprovado, sabemos que ele vai durar ainda mais 26 meses. Portanto, na verdade, a certificação de consórcio acaba por ser até 2029. Mas essa certificação é garantida, a partir do momento em que é aprovada, é garantida até a final desta fase do programa. Caso exista necessidade de alterar o coordenador, a certificação cai e o consórcio, seja com a mesma com essa composição ou com qualquer outra, terá que pedir uma nova certificação. Na candidatura, todos os constituintes ou os parceiros constituintes da parceria ou do consórcio têm que ser identificados e, portanto, todos têm que estar devidamente registados com OID. Isto é aplicável não só às instituições de ensino superior, mas a todo o tipo de entidades que estejam envolvidas. Sabemos que isto, por vezes, é um constrangimento ou uma barreira a entidades que estão fora deste contexto ou desta parte burocrática do Erasmus, mas é uma necessidade que se exige hoje em dia, mesmo que não venham a ser beneficiários, como acontece na maior parte das entidades que não são instituições de ensino superior. Quando um consórcio é novo e ainda não obteve a certificação e pretende obtê-la, pode, no mesmo ano, pedir essa certificação ou acreditação e pode também, por via de uma candidatura paralela, candidatar-se a financiamento ao abrigo das tais ações K131 ou 171. Podem ser feitas no mesmo local, sendo que só será esse consórcio financiado caso a acreditação seja concedida. E por isso, quando isto acontece, já aconteceu várias vezes, mas quando acontece, o que nós dizemos sempre é que deve ser primeiro criada uma candidatura à acreditação, deve ser submetida essa candidatura e só depois então é que vamos preencher o formulário do pedido de financiamento. Porque nesse formulário do pedido de financiamento vai ser necessário não só
colocarem um código de acreditação provisório que é gerado pela candidatura KA 130 ou pela candidatura à acreditação, mas também porque terão que aí, nessa candidatura a financiamento, anexar aquilo que nós designamos de mandate ou accession forms, que são as confirmações formais de que cada um dos parceiros que identificam para o vosso consórcio estão, de facto, aceitam de forma expressa aquilo que é a sua participação nesse consórcio. Okay? Muitas vezes sabemos que os consórcios são motivados ou levados a cabo ou iniciados por uma determinada entidade, ou por uma ou duas, e que as outras entidades são quase que convidadas, e muitas vezes esse convite é aceito, mas depois isso é preciso ser formalizado por via dessas accession forms ou mandates. Terminada esta parte, avançamos então para a ação central do ensino superior no que respeita à ação-chave 1, mas também, na verdade, a todas, porque é de facto a ação que tem mais pressão, que tem mais antiguidade e que tem mais dinheiro. E é a ação KA131. Ou seja, quando pensamos em programa Erasmus, quando pensamos naquilo que tem sido o percurso do programa desde 1987 e naquilo que tem sido o seu contributo para o espaço europeu, é sobre esta ação que estamos a falar. É óbvio que hoje em dia o programa não se chama Erasmus, chama-se Erasmus+, e é muito mais do que um ensino superior. Mas, de facto, esta ação está na gênese daquilo que é o programa Erasmus e tem vindo sempre a assegurar um crescimento, enfim, gradual e cada vez mais envolvendo públicos maiores e mais diversos. Também como para a ação KA 130, esta ação tem a sua candidatura aberta até ao próximo dia 19 de fevereiro, às 12 horas de Bruxelas, 11 horas de Portugal continental. E é uma ação descentralizada e por isso mesmo também é feita a candidatura por via da plataforma Erasmus+, Corpo Europeu de Solidariedade. Perdão. O acesso a esta ação, então, como eu já tentei explicar e como vou agora reforçar, ele pode ser feito por via de dois tipos de projeto. Um projeto institucional, ou seja, um projeto isolado de uma instituição, que é o projeto, na verdade, convencional, a título de exemplo, um projeto que é da Universidade de Lisboa, um projeto que é da Universidade do Porto, um projeto que é da Universidade de Coimbra, ou então, em alternativa, ou como suplemento, um projeto de consórcio. Significa que uma instituição de ensino superior pode liderar um projeto institucional isoladamente e pode envolver-se num ou em mais projetos de consórcio. Significa que muitas vezes, se houver um projeto da Universidade do Algarve que é institucional e a Universidade do Algarve decidir, para além disso, coordenar um consórcio, vamos ter dois projetos no mesmo ano da Universidade do Algarve. O que não pode acontecer são dois projetos institucionais isoladamente ou isolados em nome da Universidade do Algarve em simultâneo, portanto só há um projeto por instituição a cada ano e também só pode haver um projeto do mesmo consórcio a cada ano. Mas isso não quer dizer que uma instituição só possa estar presente num consórcio. Temos vários casos de instituições que estão presentes em 2, 3 consórcios, para além do projeto institucional. Em alguns casos há projeto institucional, noutros não há, mas, ou seja, aqui a limitação é o mesmo tipo de projeto, com a mesma forma e a mesma constituição, só pode acontecer uma vez a cada call. Significa que só podemos ter um projeto da mesma instituição e um projeto do mesmo consórcio. Mas uma instituição pode participar em diferentes consórcios, seja como parceira, seja como coordenadora desse consórcio. Quando os projetos estão então aprovados e são financiados, esse dinheiro ou esse financiamento é destinado a realizar um determinado tipo de atividades, que a maior parte de vós já conhecerá, mas que nós temos aqui hoje que repetir. Desde logo a mobilidade tradicional de estudantes do ensino superior para realizar um período de estudos no estrangeiro, uma mobilidade de estudantes para estágio no estrangeiro, significa uma experiência profissionalizante em contexto de trabalho, que pode ter mais ou menos, pode ter formatos diversos, mas que acima de tudo pretende ser uma experiência profissional e não uma experiência de frequência académica ou puramente de investigação para efeitos de percursos individuais, digamos assim. Temos ainda a possibilidade de proporcionar a pessoal docente e não docente uma experiência de ensino, ou seja, os docentes replicarem a sua missão e função habitual enquanto professores noutra instituição de ensino superior, mas também, e esta é uma novidade que foi introduzida a partir de 2021, os próprios colaboradores não docentes, na condição de formadores, participarem, por exemplo,
num BIP, num programa intensivo ou noutro tipo de experiência de aprendizagem, enquanto staff, não sendo docente, mas enquanto garantia de uma missão de ensino, portanto, enquanto professores, digamos assim. Temos ainda, e por último, mobilidades para a formação desse mesmo staff docente ou não docente, ou seja, numa perspectiva de desenvolvimento profissional, seja inicial ou contínuo, podemos ir ter uma experiência formativa no exterior que nos ajuda a ser melhores profissionais quando regressamos à nossa origem, à nossa instituição, e isso pode ser feito através da frequência de formações estruturadas, mas também por várias vias, como veremos mais à frente. E por último, temos ainda os programas intensivos mistos, que são também uma recuperação desta nova fase. Eles tinham existido até 2013, foram descontinuados na fase anterior e voltaram numa versão mista. Significa que voltaram com uma componente virtual associada sempre obrigatória. Este tipo de projetos de mobilidade, seja um projeto institucional ou um projeto de consórcio, na verdade eles têm objetivos ou têm pretensões ou expectativas que são comuns. E isto significa que visam gerar determinado tipo de resultados ou de impactos nos públicos para os quais se dirigem e que nós vimos já anteriormente. Nomeadamente no que respeita a estudantes e recém-diplomados, desde logo garantir que existe um alargamento de perspectivas, um enriquecimento em matéria de conhecimentos, que os estudantes podem contactar e eventualmente adquirir novas práticas no processo de aprendizagem noutros países e alargar a sua rede de contactos, desenvolverem competências diversas, interculturais, digitais, transversais, linguísticas e, por conseguinte, de alguma forma, promoverem ou facilitarem o seu desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento de capacidades diversas e, como referi, competências transversais, tais como o desenvolvimento do seu espírito crítico, da sua autoconfiança, da capacidade de resolução de problemas e por aí fora. Em relação ao pessoal docente e não docente, não é completamente desligado daquilo que vimos anteriormente para os estudantes, mas já com outra dimensão ou consequência, têm a possibilidade, por via destas atividades, de partilharem experiências e de contactarem com novos ambientes e métodos de ensino, de desenvolverem também eles competências diversas, tais como pedagógicas, linguísticas, digitais e desenvolvimento curricular. E aqui as competências pedagógicas e desenvolvimento curricular, como eventualmente fomos percebendo até agora e perceberemos ao longo do resto da apresentação, são de alguma forma requisitos fundamentais em épocas de transição como a que estamos a viver e que de alguma forma aqui no contexto do Erasmus se exigem, como há pouco falávamos, em matéria, por exemplo, de transição ecológica, de transição digital, do próprio desenvolvimento de competências competências sociais e que nos permitam ter uma sociedade mais participativa e mais ativa. E por isso mesmo os professores ou os docentes são um elemento central, como sempre foram, naquilo que é o processo de aprendizagem, porque são interlocutores privilegiados e com grande influência junto dos aprendentes em geral. E por isso mesmo o desenvolvimento deste tipo de competências no corpo docente é muitas vezes fundamental para estas transições ou para estas progressões que queremos alcançar por via do programa Erasmus. Mas também o staff docente e não docente, por via destes projetos, pode desenvolver atividades transnacionais entre pares, portanto, com colegas de outros países, promovendo então esse intercâmbio de práticas ou das melhores práticas e de conhecimentos e, por conseguinte, também desenvolverem-se do ponto de vista pessoal e profissional e também assegurarem um aumento ou uma intensificação daquilo que é a cooperação institucional da sua instituição de origem com instituições de outros países, sejam nas matérias ou áreas de estudo mais diversas. Muito rapidamente, sem querer ser muito exaustivo, a mobilidade de estudantes para estudos é realizável a partir do primeiro ano, para todas as áreas de estudo, envolve ou está acessível para estudantes de todos os níveis ou ciclos de ensino do ensino superior, licenciatura, mestrado e doutoramento, e também aos estudantes de ciclo curto dos cursos técnicos superiores profissionais, e por isso mesmo tem um acesso alargado. O destino num projeto K131
pode ser europeu, ou seja, para um dos países do programa, entenda-se para os 33 países que são os países centrais deste programa, são eles os 27 Estados da União Europeia e ainda 6 Estados associados ao programa Erasmus, Islândia, Noruega, Liechtenstein e ainda a Turquia, a Sérvia e a República da Macedónia do Norte. Ou então, até 20% do orçamento, eu já fiz essa referência atrás e vou fazê-la mais à frente, estes projetos K131 também permitem ter como destino um país fora desse grupo dos 33 países e, portanto, em qualquer parte do mundo, num país que nós designamos de país parceiro ou país terceiro, não associado ao programa Erasmus+. A mobilidade física, a mobilidade convencional é uma mobilidade física, ou seja, o programa não dispensa a experiência presencial fora do país de origem, por muito que tenhamos evoluído em matéria de aprendizagem à distância, de contactos à distância, por muito que a Covid-19 nos tenha precipitado ou nos tenha empurrado de forma prematura para esses contextos virtuais, o que é facto é que o programa Erasmus ou a identidade de Erasmus pressupõe uma experiência de imersão, pressupõe uma experiência de mobilidade física e, portanto, ela não é dispensável e, neste tipo de projetos, pode ter uma duração entre 2 e 12 meses. E pode ter, nestes formatos de longa duração, de 2 a 12 meses, uma componente virtual associada ou não. Portanto, é uma opção. Depois temos ainda uma mobilidade que nós designamos de mobilidade de curta duração, para aquelas entidades ou pessoas mais experientes que aqui estão presentes, podemos assumir, quer dizer, começámos esta fase do programa com algumas restrições em relação à mobilidade de curta duração. Em nosso entender, e não era apenas no nosso, mas de outras agências também, a mobilidade de curta duração não era completamente livre, digamos assim, não poderia ser liberalizada, tinha que estar enquadrada por um determinado contexto, fosse para participarmos num curso intensivo de curta duração, fosse porque os estudantes candidatos tinham alguma desvantagem e, portanto, não poderiam ir numa mobilidade convencional de longa duração, fosse porque estavam apenas em causa os estudantes de terceiro ciclo e, portanto, assumimos isso como sendo a forma de implementar mobilidades de curta duração. Já este ano, ou melhor, já no ano passado, em 2024, obtivemos a confirmação de que tínhamos que levantar estas restrições e, portanto, o que significa é que, para além da mobilidade convencional de 2 a 12 meses, há uma possibilidade de mobilidades de curta duração que são de 5 a 30 dias e que estão acessíveis a todo o tipo de candidatos. Não importa se o perfil é de desvantagem ou não, não importa se são estudantes de terceiro ciclo ou não. Portanto, todos podem realizar mobilidades de curta duração, sendo que em função do contexto de cada candidato, podemos ter aqui componentes virtuais que são obrigatórias ou que são ou então que são facultativas ou opcionais. De qualquer maneira, apenas deixar aqui uma nota que se aplica não só para esta ação e para esta tipologia de mobilidade de estudos, mas também para os estágios, mas também se aplica para a ação K171 que veremos em seguida. As mobilidades de curta duração estão liberalizadas, mas não podem nem devem ser, e isto é assumido pela própria Comissão Europeia, salvo erro, no Handbook da Mobilidade, que é um dos documentos de referência, não podem ser a atividade padrão da instituição, ok? Os financiamentos que são atribuídos, por norma, a agência atribui para atividades de média ou longa duração, ou seja, a cada ano, quando atribuímos financiamento às instituições, fazemos um cálculo de bolsas, tendo por base uma duração média de 4, 5 meses, e esse financiamento pode ser convertido em bolsas de menor duração, mas as instituições têm que assegurar que a sua atividade padrão ou a maioria das suas atividades não são atividades de curta duração. Esta é uma regra que está, de facto, expressa num dos documentos oficiais, dos quais nós, uma vez mais, reforçamos, não é dispensada a leitura, porque é nos mesmos que constam, de facto, todas as regras de forma muito exaustiva, mas, e portanto tem que ser assegurado que o padrão da atividade de uma instituição não é a mobilidade de curta duração, mas ela está hoje em dia acessível a todos. Ainda, uma atividade para estudos é conciliável com uma atividade para estágios, sejam em simultâneo, sejam de forma alternada, e cada estudante ou cada aprendente pode, durante um determinado ciclo de estudos, realizar até 12 meses de mobilidade. E há uma questão que surge de forma recorrente, até mesmo por parte de instituições com muita experiência, e nós próprios também temos algumas dúvidas, porque o ciclo de estudos pode ser encarado como um curso propriamente dito ou como o ciclo propriamente dito. E a interpretação que a agência faz e a implementação que tem sido assegurada até à data é de que um estudante pode participar uma vez ao nível da licenciatura, uma vez ao nível do mestrado e uma vez ao nível do doutoramento.
Se o estudante decidir tirar um segundo mestrado ou uma segunda licenciatura, já não, caso tenha feito Erasmus na primeira, em teoria, ou segundo a nossa perspectiva, não pode fazer um novo Erasmus que exceda os 12 meses. Atenção, esta questão é importante, porque o estudante tem acesso até 12 meses no máximo, ok? Por ciclo de estudos. Significa que se fizer uma licenciatura e tirar 6 meses, ou fizer 6 meses em Erasmus, fizer uma segunda, tem direito a mais 6 meses, eventualmente. Perdão. Espero que isto tenha sido claro, mas depois podemos falar disto no fim. Em relação aos estágios, não há uma grande diferença no ponto de vista da forma. Eles podem ser realizáveis a partir do primeiro ano, estão acessíveis aos mesmos níveis de ensino ou ciclos de estudo. A diferença é que estão acessíveis a alunos que ainda estão a estudar ou a diplomados, sendo que os diplomados têm que ser recém-diplomados. E isto, naquilo que é o conceito que o programa considera, os recém-diplomados são os estudantes que concluíram o curso até há 12 meses atrás. Significa que um estudante que queira fazer um estágio Erasmus enquanto recém-diplomado tem que o fazer nos primeiros 12 meses após o momento da conclusão do seu curso. E tem que fazê-lo, portanto, tem que iniciar e concluí-lo durante esse espaço de 12 meses. E quando é um diplomado e quer fazer um estágio Erasmus, tem que se candidatar ainda durante o último ano em que está a estudar, ou seja, ainda na condição de finalista. Sabemos que nem sempre para os estudantes a prioridade é pensarem no que vai acontecer depois do final do curso, quando estão quase a acabar o curso. Muitas vezes a prioridade é naturalmente terminarem esse ciclo de estudos, mas pronto, tem que haver esta preocupação. Nós somos, de forma, com alguma regularidade, também contactados por estudantes que acabaram de acabar o curso, passa a redundância, e que querem fazer um estágio e, de facto, não sabiam que tinham que ter apresentado a sua candidatura antes da conclusão do curso e, portanto, ficam desde logo postos de parte enquanto candidatos elegíveis. Também aqui a duração da mobilidade é a mesma, 2 a 12 meses para a mobilidade física convencional, ou aquilo que nós designamos de uma mobilidade de longa duração, e a mobilidade física de curta duração, inferior a 12 meses, de 5 a 30 dias, também para todos, mas, conforme tentei explicar no slide anterior, com especial enfoque em determinado tipo de públicos, ou tradicionalmente nestes públicos. Sabemos, e vou reforçar, hoje em dia a curta duração está acessível a todos, mas o padrão não deve ser a curta duração, deve ser a média barra longa duração. Os estágios são conciliáveis com atividades de estudo e também aqui a lógica é que cada estudante pode beneficiar até 12 meses de mobilidade, seja no mesmo período, seja em períodos separados no tempo, por ciclo de estudos. Em relação às missões de ensino, a missão de ensino é uma missão de docência ou de formação numa instituição parceira, à semelhança do que acontece nas mobilidades para estudos, nas mobilidades de missão de ensino. A entidade de origem ou de envio do participante e a entidade de acolhimento são instituições de ensino superior obrigatoriamente, e quando as instituições de ensino superior são os parceiros de um determinado intercâmbio, ou melhor, quando são obrigatoriamente as entidades de envio e acolhimento, têm que ter estabelecido previamente um acordo interinstitucional Erasmus. Não vamos falar disso hoje aqui em detalhe, vamos guardar isso se calhar para outras sessões, mas para as mobilidades então de estudantes para estudos e de pessoal para ensino, tem que existir um acordo interinstitucional prévio, porque essa é uma condição de cooperação para intercâmbio que o programa Erasmus exige a todas as instituições de ensino superior. E, portanto, neste tipo de atividades portanto, é evidente e é incontornável que as instituições envolvidas são sempre instituições de ensino superior. O mesmo não acontece quando falamos de estágios ou quando falamos de mobilidades de pessoal para formação, porque aí as entidades de acolhimento podem ser instituições de ensino superior ou não, depende do tipo de atividade que vamos realizar. E, portanto, nesses casos, nas mobilidades de estágio, SMP e formação de pessoal, STT, não se exigem assinatura prévia, não se exige a assinatura prévia de acordos. Pronto, este tipo de atividade é dirigida a docentes e não docentes, já foi referido, e também cria um terceiro público como tendo acesso à mesma, que é o público de especialistas que podemos convidar vindos do estrangeiro, vindos de fora do setor do ensino superior, ou melhor, que não estão ligados a uma instituição de ensino superior, podemos convidá-los a vir à nossa instituição para promoverem ou para contribuírem para um momento ou para uma experiência ou para de alguma forma, um ciclo de aprendizagem. Ou seja, imaginemos, a título de exemplo, convidamos um CEO de uma empresa que, enfim, é uma referência na área tecnológica para, por exemplo, vir dar uma palestra aos nossos estudantes de engenharia informática ou de, enfim,
inteligência artificial ou o que é que possa estar relacionado com esse líder empresarial. Portanto, esse é apenas um exemplo. E, portanto, este tipo de mobilidade incoming dentro de um projeto K131 só é possível nesta versão. Okay? Não é possível convidarmos ninguém e financiarmos essa pessoa a não ser ao abrigo destas mobilidades de ensino com convites dirigidos a especialistas. E especialistas não são docentes do ensino superior, porque os docentes do ensino superior das nossas entidades parceiras têm bolsas para docentes nas suas entidades. Se quiserem vir à nossa instituição lecionar, recebem a bolsa na sua instituição de origem, como os nossos recebem quando vão lecionar às outras entidades. O objetivo deste convite é para se criar um enquadramento para quem não está numa instituição de ensino superior e que de alguma forma pode gerar uma mais-valia naquilo que é o processo de ensino garantido aos nossos estudantes. Também aqui o destino pode ser europeu ou internacional, sendo que no projeto K131 já referi, o destino internacional está limitado a ser realizado até 20%, com um montante até 20% do orçamento do projeto. A mobilidade física é sempre obrigatória em todas as atividades, a mobilidade ou a componente virtual é opcional. Temos aqui, para estes públicos de pessoal docente e não docente, várias durações possíveis. Quando falamos para participação em BIP, em que o docente pode ir das duas uma, o docente ou o pessoal não docente, podem ir enquanto formadores do BIP, e eu já vou-te explicar mais à frente o que é o BIP. O BIP é o programa intensivo misto. Mas nesse tipo de formato, quando o professor é convidado para ir lecionar nesse curso de curta duração, nesse programa de curta duração, ele vai ao abrigo de uma mobilidade de ensino. Ele é um docente que vai lecionar no estrangeiro, ainda que seja para uma mobilidade específica dentro de um BIP. Quando esse docente é aprendente, porque há BIPs para aprendentes, ele vai como mobilidade de formação, ou seja, ele vai ter formação. Embora seja docente, ele vai ser aprendente e, portanto, vai receber uma bolsa STT. Não vou explorar muito isto, porque, exatamente, já lá vai uma hora e, de facto, não temos assim tanto ainda para apresentar, mas ainda temos alguma coisa. Para além destes 5 a 30 dias, normalmente para participação em BIPs, temos a duração de o mínimo de 1 dia a 2 meses, e esta é a duração mínima de 1 dia, é aplicável apenas a especialistas convidados, ou seja, quando queremos convidar um especialista que vem de fora do meio ou do setor do ensino superior e que, enfim, vem de outro contexto, não definimos uma duração mínima, sabemos que no mínimo ele tem que estar aqui 1 dia, porque mesmo que se vá embora ao fim do dia, isso representa 1 dia em termos de mobilidade, não tem, portanto, um mínimo de horas, podemos convidá-lo sem definir esse mínimo, mas um máximo de 2 meses. Para as mobilidades de docentes e não docentes que vão ao estrangeiro para lecionar ou para dar formação, caso o país de destino seja um país do programa dentro do espaço europeu, tem que estar no mínimo, tem que garantir uma missão de ensino no mínimo de 8 horas, o que corresponde também em simultâneo a um mínimo de 2 dias, máximo de 2 meses. Quando essa missão é para fora da Europa, ou seja, é uma missão considerada internacional, com recurso aos tais 20% do orçamento, então aí essa duração tem que ter um mínimo de 5 dias. E isto está intimamente ligado à questão das próprias distâncias. A atividade da mobilidade de ensino, que nós designamos de STA, é também conciliável com uma mobilidade STT. E neste caso, significa que se um docente for ao estrangeiro ou for a um país parceiro para garantir a lecionação, portanto, para dar aulas e em simultâneo para garantir formação, então pode ser reduzido o período de lecionação de 8 para 4 horas e as restantes horas serão preenchidas com a atividade de formação propriamente dita. E é a atividade de formação que fecha esta tipologia de atividades de mobilidade individuais que podemos ter num projeto K131, perdão, é que eu já estive a falar durante a manhã e enfim, já me falta aqui às vezes a voz. A missão de formação, então, pretende garantir que todos os profissionais ligados ao setor e às instituições do ensino superior têm oportunidades de desenvolvimento profissional, seja ele numa perspectiva mais contínua, seja mesmo numa perspectiva inicial, e, portanto, a definição do perfil de participantes neste tipo de atividades compete à própria instituição, neste e para todos os outros que têm sido aqui apresentados, e, portanto, isto significa que podemos desenvolver uma atividade deste tipo, desde o dirigente máximo da instituição ao senhor que está a vigiar a entrada no portão.
Portanto, o que importa é que haja um vínculo à instituição de origem e depois o tipo de experiência e de formação que podemos ou que queremos proporcionar aos candidatos, depois, naturalmente, terá que depender da vontade da instituição e também do próprio candidato e da entidade que o vai acolher. Portanto, é um tipo de atividades direcionadas para docentes e não docentes, com qualquer tipo de vínculo de qualquer departamento ao nível hierárquico. Também aqui o destino pode ser europeu ou internacional, também aqui a mobilidade tem que ser obrigatoriamente presencial. As componentes virtuais são sempre opcionais para as mobilidades de staff. Em função do tipo de atividade que se realize, temos 5 a 30 dias para participar nos programas intensivos, 2 dias a 2 meses para uma missão convencional no espaço europeu, 5 dias a 2 meses para uma missão convencional no espaço internacional. Se repararem neste tipo de atividade, não há possibilidade de convite a especialistas. Ela só acontece no âmbito das missões de ensino, ou seja, só convidamos especialistas para virem lecionar à nossa instituição, não para virem cá ter formação, ok? Também aqui há a tal conciliação com a mobilidade STA, que são as missões de ensino. Muito rapidamente, avançando para os programas intensivos mistos, desde logo, estes programas, como eu referi, foram recuperados a partir de 2021, sendo que agora têm algumas características adicionais em relação ao que tinham até 2013. Desde logo, têm necessariamente um objetivo de promover mobilidades mistas, ou seja, estes programas intensivos proporcionam um plano de trabalho, um plano de estudos, digamos assim, que tem necessariamente que prever uma componente presencial e uma componente à distância, ou uma componente virtual. Tendo também, em simultâneo, garantir que são programas que são inovadores em relação àquilo que são as experiências ou as ofertas de ensino e de aprendizagem que acontecem nas instituições de ensino superior que participam no próprio programa intensivo. Ou seja, quando criamos um BIP, não vamos replicar apenas aquilo que já garantimos na nossa instituição em termos de oferta curricular ou em termos de unidades curriculares. Vamos sim, em conjunto com os nossos parceiros de outros países, garantir que conseguimos, cada um com os seus contributos em matéria de conteúdo, gerar uma experiência intensiva e de curta duração que seja, de alguma forma, original, que seja construtivo e que muitas vezes até possa depois dar origem a um processo de revisão curricular ou de revisão pedagógica naquilo que são as nossas instituições. Portanto, acima de tudo, o que eu quero dizer com isto é que estes programas intensivos mistos, além de serem programas de curta duração e que pressupõem uma cooperação transnacional, eles pretendem contribuir para o processo de inovação e, portanto, podem e devem ser diferentes daquilo que é a nossa atividade cotidiana ou convencional. Pretendem também, idealmente, devem ser cursos transnacionais, já sabemos, mas transdisciplinares, ou seja, sempre que possível, podemos e devemos envolver diferentes áreas de estudo, diferentes áreas científicas e diferentes públicos, porque são programas que podem ter em simultâneo como aprendentes, estudantes e staff. Podemos ter BIPs ou programas intensivos apenas para staff, apenas para estudantes, ou podemos envolver os dois públicos. Em matéria de reconhecimento, sim? Gustavo, Sim. nós estamos aqui identificado um problema, só para também clarificar quem nos está a ouvir, que há algumas pessoas que não estão a conseguir ver a tua apresentação. A O sério? Então nosso vou parar colega, a partilha. o nosso colega João Alves também já identificou o problema, está a tentar ajudar. Desligamos as câmaras, a possibilidade de ligar as câmaras de toda a gente para ver se não é um tráfego muito grande. Mas embora Ok. esteja a ser bastante claro e mesmo pela tua explicação conseguimos lá chegar, ia só então dar-te nota desta Sim. condição que temos agora. E percebemos em que slide, portanto, ficou Não, parado em algum momento em particular? Não. foi para várias pessoas em tempos diferentes, não é? Portanto, vamos Bom, vamos voltar fazer a. assim. Eu vou voltar a partilhar, com a Uhum. expectativa de que possa Sim, por eventualmente favor. ajudar. Ok. E depois vamos ver quais são as reações. Se não, E fazemos uma breve pausa e retomamos dentro de minutos, o que também não seria descabido, mas eu queria já agora terminar esta parte do K131 para não ficar a meio. ok, Mas assim a colega, a Pilar, depois dá-te o feedback se está a ver ou não, porque ela estava nessa mesma condição. Está bem? então eu vou neste preciso momento, Eu já peço consigo ver, Agora ainda há bocado não estamos conseguia. É isso. exatamente, exatamente, voltou agora, Gustavo, a imagem. estão a ver? Já estão a Sim, ver? sim, sim, confirma-se, Gustavo. Ok.
Ok, então eu vou. Não sei o que é que possa ter acontecido. Eu estou neste momento aqui com uma diversidade grande de janelas abertas, mas vou então. Estão a ver o slide com o Eh, telescópio, não é? Com Está o perceber com o perfeito. O telescópio. slide, sim. Mas estão a ver o slide inicial, não é? Não, eu estou a ver Não, programas mistos, caracterização. Sim, olha, mas agora sou eu que não vejo. Espera aí. Não, está aqui, está aqui. Então agora estão a ver, certo? Pronto, muito bem. Então vou For- retomar. Força, obrigado. Obrigado eu pelo aviso. Então, estava aqui a explicar aquilo que é a caracterização dos programas intensivos mistos, que nós designamos como BIP, Blended Intensive Programs, e portanto falamos muito em BIP, 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 e às vezes pode haver quem não entenda, mas isto enfim, é já o hábito, até porque temos também uma colega nova que ainda está a ambientar-se a estas siglas, e portanto quando falamos em BIP, falamos nesta tipologia de atividade, programa intensivo misto, que são atividades de curta duração. Pronto, e era essa caracterização que eu estava a fazer e que vou continuar. Este BIP, para ser considerado válido ou elegível, ele tem que ter no mínimo 3 instituições de ensino superior de 3 países do programa. Ou seja, no mínimo temos que falar aqui de uma parceria de 3 instituições de 3 países, o que não quer dizer que sejam apenas 3. E estas instituições, tal como de resto para acesso a todas as atividades do Erasmus ao nível do ensino superior, têm que estar devidamente acreditadas como a ES, que é uma carta Erasmus+, é uma carta Erasmus para o ensino superior, e têm, para a promoção ou para a realização deste BIP, têm que assinar, caso não exista ainda, caso sejam novos, têm que ter um acordo interinstitucional ativo, porque estão aqui em causa atividades de mobilidade para aprendizagem de aprendentes, nomeadamente atividades para estudos ou atividades de missão de ensino, de docência para staff que vai lecionar no âmbito do BIP. E, portanto, como referi há pouco, estes 2 tipos de atividades têm que ser enquadrados por um acordo interinstitucional prévio. Daí que seja uma exigência de que o BIP esteja ele próprio enquadrado por esse acordo. Não estou a dizer que tem que ser necessariamente assinado um acordo interinstitucional específico para se realizar um BIP, porque se envolvermos parceiros com os quais já temos acordos, esse enquadramento está cautelado logo a priori. Mas, de qualquer modo, ele tem que existir. Para ser válido, tem que ter um mínimo de 10 participantes para ser elegível, ou seja, no final do curso, o curso para ser elegível tem que ter garantido, no mínimo, 10 participantes. Ok? Mas atenção a este número, ou melhor, ele para ser concebido tem que ser pensado desta forma, mas atenção a este número porque podemos pôr em causa, às vezes, aquilo que é o financiamento do BIP, caso tenhamos um financiamento atribuído para 20 e só consigamos a participação de 10. Portanto, não vou entrar neste detalhe, não é a sessão para isso, sabemos que esta questão levanta muitas dúvidas, já falámos disto noutras reuniões com algumas instituições, mas de qualquer maneira o mínimo são 10, e para se acautelar que esses 10 não são postos em causa, se calhar temos que ponderar, ou temos que convidar, ou temos sempre que incluir um número, enfim, relevante superior, ou um número consideravelmente superior, para que não haja riscos de o BIP cair numa situação de não elegibilidade. E isto, o mínimo são 10 participantes, o máximo não existe, embora a referência sejam normalmente 60. Pelo menos acho que acho que é isso que é referido num dos documentos oficiais. Ainda assim, o programa não assume o financiamento do BIP para lá dos 20 participantes. Ou seja, o BIP pode decidir ter 10, pode decidir ter 20, pode decidir ter 50. O programa só vai apoiar o BIP até ao máximo de 20 participantes. E isto significa que quando a agência financia os projetos e diz que o BIP de uma determinada instituição foi aprovado com 20 participantes, a instituição não está limitada a ter apenas 20. Só vai a ter dinheiro para esses 20 porque isso é o máximo que o programa prevê para financiamento de BIPs. Significa que cada BIP tem um financiamento máximo, como veremos a seguir, de 8.000 euros, porque por participante o programa paga 400 euros per capita, ou por participante, e isso significa que, com o máximo de 20, o financiamento máximo de um BIP é também de 8.000 euros. Eu já vou tentar explicar isto de outra forma. E ainda, para ser válido, ele tem que prever a atribuição de 3 ECTS a todos os aprendentes que o frequentem. Portanto, tem que ter aqui um reconhecimento garantido e tem que ser elegível desde que assegure estas condições. Por último, os cursos intensivos são conjuntos e de curta duração, já referi, pode ter públicos diversos, mistos ou não. A mobilidade é de 5 a 30 dias e tem uma componente virtual obrigatória.
Como é que ele é financiado? Era isso que eu estava a tentar explicar e que vou tentar explicar. Quando um projeto Erasmus, ou quando a agência aprova o projeto, financia o projeto, e no meio das atividades todas que o projeto tem também aprovada a organização de BIPs, significa que o programa está a dar dinheiro, ou a agência está a dar dinheiro à instituição para organizar o BIP. E esse dinheiro serve, como o próprio nome, como eu estava a referir, para essa organização. Não serve para pagar bolsas a candidatos que pensem participar no BIP. Não. Serve para organizar arrendamento de espaços, produção de materiais, enfim, dinamização de atividades, determinado tipo de eventos associados ao BIP. Quer dizer, serve, é um custo de gestão e que é atribuído à entidade e que corresponde a um montante máximo de 8.000 euros, porque, como eu referi, ele é calculado tendo por base o número de participantes até ao máximo de 20. A instituição pode lá ter depois 30 ou 40, mas o máximo são 8.000 euros, ou seja, até 20 participantes. Portanto, o dinheiro que este projeto, o vosso projeto que será aprovado, vai receber para BIPs é um dinheiro da organização. Quando querem receber os participantes que vêm participar no vosso BIP, passa a redundância, ou quando querem enviar os vossos participantes para BIPs de parceiros no estrangeiro, essas participações são asseguradas com recurso às vossas bolsas de mobilidade. Sejam bolsas SMS para estudos, STA para missões de ensino ou STT para missões de formação. E, portanto, quando alguém vai participar num BIP, vai receber uma bolsa de mobilidade como um estudante que vai estudar um semestre para outro país. Simplesmente vai receber essa bolsa com recurso a um método de cálculo que é distinto. Enquanto o estudante que vai numa mobilidade convencional de 2 a 12 meses recebe um montante mensal, já vamos ver a seguir, o estudante que vai para uma mobilidade de curta duração, ou seja, de 5 a 30 dias, ele recebe sempre ele é sempre financiado numa lógica per diem, ou seja, 79 euros do dia 1 ao dia 14, caso a atividade vá para lá do 14º dia, a partir do 15º, esse per diem passa de 79 euros para 56. E isto é o financiamento aplicável aos estudantes, porque o staff já tem sempre mobilidades de curta duração e, portanto, o financiamento de staff não se altera quando estão em causa a participação em BIPs ou a participação em mobilidades de missão de ensino ou formação convencionais. Portanto, para os estudantes há um método de cálculo diferente quando está em causa uma curta duração e uma longa duração. Para o staff essa diferença não existe. Ok? Podemos, no âmbito dos BIPs que organizemos, convidar estudantes ou staff de países terceiros não associados, ou seja, de fora da Europa, para participarem nos nossos BIP, mas esses participantes não vão contar para o número mínimo de 10 participantes para ele ser elegível e também não vão poder ser financiados por esta via do projeto K131. Poderão ser, sim, financiados eventualmente por outra via que veremos mais à frente, que é a via do K171. Pronto, muito rapidamente, esta é uma representação gráfica que tenta explicar o que é a organização de um BIP. Temos uma instituição coordenadora que é a que vai receber o dinheiro ou a subvenção para organizar o BIP, e essa instituição coordenadora pode ser em simultâneo a instituição de acolhimento ou pode delegar esse acolhimento, que se pressupõe a organização da atividade propriamente dita, noutra instituição da parceria. Ok? Significa que a Universidade A recebe o dinheiro para organizar o BIP e pode ser a própria a organizar o BIP ou pode delegar essa responsabilidade num dos parceiros do consórcio que constitui este programa intensivo, que pode ser um parceiro que está no mesmo país do coordenador ou não. Se me perguntarem a minha opinião, se deveria ser um país ou um parceiro de outro país, eu tenho as minhas dúvidas, porque para isso então poderíamos estar delegar no parceiro desse país, pedir ele próprio o financiamento. Mas pronto, não vamos entrar neste debate. Só estou a dizer que a entidade coordenadora recebe o dinheiro, pode não ser a organizadora. Agora, quando a organizadora, aquela que é a entidade organizadora, seja a que recebeu o dinheiro enquanto coordenadora ou outra que recebeu essa delegação para a organização, a entidade organizadora, quando organiza a atividade propriamente dita, ela vai organizá-la no seu campus, por exemplo, nas suas instalações, ou então pode decidir organizar, por exemplo, a atividade num hotel ou num centro cultural ou onde quer que seja. Aí sim, o local físico de organização de atividades propriamente ditas tem que ser no mesmo país da entidade que organiza. Okay? Não vou baralhar-vos mais com este assunto.
Podemos falar disso depois mais à frente. Prometo, já não estamos muito longe aqui do fim do K131 e depois fazemos uma breve pausa para tentarmos cumprir com os horários. De qualquer maneira, em matéria de financiamento, neste momento, e estes valores que aqui vemos, são os valores de referência que estão em vigor para staff, nomeadamente a tabela de cima, aquilo que são os financiamentos para apoio individual, ou seja, a bolsa propriamente dita, e que no caso do staff funciona numa lógica de per diem, ou seja, é um valor diário que o staff recebe em função da duração e portanto vai recebendo em função da duração que esteja no estrangeiro ou que tenha a sua atividade, e que até ao 14º dia pode ser encontrado o valor de referência na coluna da esquerda da tabela acima. Se a atividade aqui tiver mais do que 14 dias, o que não é muito comum, mas se tiver, então também esse financiamento, à semelhança do que acontece nos financiamentos de curta duração para estudantes que vimos no slide anterior, essa subvenção diária é reduzida para cerca de 70% do valor inicial e a partir do 15º dia passa a ser pago nesse montante, enfim, subtraído de 30%. Porquê é que estão aqui estas cores todas? Porque eu queria chamar aqui a atenção para algumas coisas. No ano passado, em 2024, houve uma alteração grande naquilo que é a organização dos países. Eu creio que a maior parte das entidades já tem isso presente. Portanto, tudo o que está aqui a azul na tabela de cima são países que mudaram de grupo. No grupo 2 estão países a azul que vieram do grupo 3, portanto, que ascenderam de alguma forma do grupo dos países com um custo de vida mais baixo para um custo de vida médio, onde está, inclusive, é Portugal. E outros que estavam no grupo 2 ascenderam ao grupo 1, passaram de um custo de vida médio para um custo de vida elevado. Portanto, hoje em dia o que temos aqui é um cenário onde a maioria dos países são caros, ou são mais caros, ou para nós, pelo menos portugueses, Portugal, são caros. De qualquer maneira, esta é a organização atual, foi implementada a partir de 2024, não se alterou este ano e, não sei, espero que não se altere, pelo menos nos próximos tempos. Mas ainda nesta tabela, eu chamo aqui a atenção para estas duas barras laranjas que têm que ver com o financiamento de mobilidades staff de ou para países terceiros não associados, ou seja, para tudo o que não sejam os países dos grupos 1, 2 e 3, que são os tais países do programa, portanto todos os outros, ou seja, o resto do mundo. Estas mobilidades de staff ao nível do K131 também podem acontecer para o resto do mundo, como sabem, mas fruto daquilo que é hoje em dia o contexto político, geopolítico e internacional e em concreto em relação àquilo que se passa entre a Rússia e a Ucrânia e que envolve, enfim, também a Europa, a partir deste momento e deste ano está assumidamente, está expressamente assumida a exclusão da Rússia e da Bielorrússia do acesso às atividades do programa. E, portanto, havia atenuantes até ao ano passado, onde havia determinado tipo de exceções em que poderia haver enquadramento para, em alguns casos muito restritos, envolver participantes desses países. Neste momento, o que o guia diz é que estão suspensas. Portanto, não há atividades com a Rússia, nem com a Bielorrússia, nem no K131, nem no K171, nem em nenhuma outra ação. E, portanto, as regiões que aqui podem ser regiões-alvo de uma mobilidade de staff a nível internacional passam a ser todas as regiões mundiais, que são de 1 a 12, eu não expliquei isso, vou explicar a seguir, com a exclusão da região 4, que é a região relativa à Federação Russa, e com parte da região 2, que é a região da vizinhança da Parceria de Leste, da Parceria da Vizinhança de Leste, que é onde se inserem, por exemplo, a Ucrânia, mas é também onde está a Bielorrússia, e por isso mesmo são restrições que estão neste momento em vigor. Em relação à tabela de baixo, são os montantes de viagem, não se alteraram do ano passado para este, significa que temos aqui, em função da distância entre a origem e o destino do pessoal, docente ou não docente, que vá fazer a mobilidade, fazemos essa medição com recurso a uma calculadora oficial da Comissão que está disponível na internet e encontramos uma distância que vai também dar-nos aquilo que é o valor de referência que temos que pagar a esse elemento do nosso pessoal para fazer a sua mobilidade. Se a opção de viagem for uma opção convencional de avião, os valores aplicáveis são os valores que estão a azul. Se o docente, porque tem condições para isso, ou porque o destino e a origem assim permitem, e tem alternativas, optar por um meio de transporte que não o avião, então podemos atribuir-lhe os valores que estão a verde e que, como podem ver, são ligeiramente mais elevados porque correspondem a valores
em viagens consideradas mais ecológicas e, portanto, green travel, e que são todas as alternativas ao avião, com algumas exceções, como, por exemplo, o barco, que é polémico, mas também automóveis, por exemplo, que sejam apenas para transportar uma pessoa. Ou seja, aqui o objetivo é promover a utilização de transportes coletivos, carros partilhados, autocarros, comboios, sempre que possível, meios de transporte que não recorram a combustíveis fósseis, enfim, trotinetes elétricas, bicicletas elétricas, o que seja, mas pronto, existem essas condições e este estímulo a que possamos, lá está, alterar os nossos comportamentos sempre que haja essa alternativa, sempre que a mesma seja viável, o que a partir de Portugal não é muito fácil, dada a nossa periferia. Mas avançando, e prometo que estou quase a terminar e depois proponho aqui uma breve pausa, no que respeita à mobilidade de estudantes, hoje em dia o que temos em vigor são estes valores, são os valores ainda de 2024, sendo que em 2024 foi implementada uma novidade grande para o programa, que foi o facto de todos os estudantes poderem passar a receber um montante para viagem, e que era um pedido também que já vinha de muitas instituições, e que foi uma questão que se levantou entre as agências e a Comissão, nem todas estavam de acordo. A agência portuguesa, posso dizer com toda a satisfação, que desde o início que esteve alinhada com esta possibilidade e que sempre pretendeu que este valor de viagem fosse implementado. Felizmente ele foi dado como opção a partir de 24 e a partir de 25, se consultarem o guia, já era uma opção, é obrigatório, portanto todos os países têm que a implementar. Portanto, e isto para dizer que em 2024 conseguimos aumentar as bolsas de referência por via da inclusão dos montantes de viagem, mas não conseguimos mexer nos valores que estão aqui à amarelo e que são os montantes de apoio individual mensal, e que sabemos que não são suficientes na maioria dos casos, e que temos o compromisso de aumentar sempre que possível, e se possível já este ano, em 2025. O ano passado não conseguimos, tínhamos a intenção, mas com a introdução das viagens foi um esforço financeiro grande. Este ano isso está assegurado, com o aumento orçamental que vamos ter, sem pôr em causa aquilo que são as perspectivas de crescimento das atividades, enfim, dos candidatos. Vamos tentar implementar esse aumento nas bolsas de referência. Para a tabela do meio, mobilidade física de estudantes e recém-diplomados, em termos internacionais, ou seja, mobilidades para fora do espaço europeu, do grupo dos 33 países, ou também mobilidades provindas das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, que, como sabem, são consideradas ultraperiféricas e têm, portanto, subvenções que são inflacionadas em relação à subvenção das instituições do continente. Temos valores também que não se alteraram do ano anterior para este. Se o estudante tem origem nos Açores ou na Madeira, e isto não é um estudante originário dos Açores ou da Madeira, é um estudante que estuda numa instituição que está estabelecida nestas regiões, o estudante vindo dessa instituição, então tem a possibilidade de receber as bolsas que aí vêm, também com a atribuição de montante de viagem, e que são distintas em função de ser uma atividade para estudos ou para estágio, à semelhança do que acontece também na tabela acima para as mobilidades convencionais, caso o destino sejam os países do programa ou as regiões 13 e 14, onde podemos encontrar, entre outros, e como veem acima, Andorra, Mónaco, San Marino, o Vaticano, as Ilhas Faroé, o Reino Unido ou a Suíça. Ou seja, são Estados que estão dentro do espaço europeu, são Estados que não são associados ao programa Erasmus+, mas não são considerados espaço global. E, como tal, recebem bolsas numa lógica, enfim, adequada e equivalente ao espaço europeu. Caso, ainda voltando à tabela do meio, caso a origem da mobilidade seja de Portugal para o resto do mundo, excluindo a Rússia e a Bielorrússia, então, independentemente de virmos do continente ou das ilhas, o valor é indistinto e é de 700 euros por mês mais viagem, ok? Pronto, a tabela de baixo, já falámos dela, tem que ver com as mobilidades de curta duração, usámos este exemplo para os BIP, mas aplicam-se a todas as mobilidades de curta duração, sejam BIPs ou não, e, portanto, tem que ver com financiamentos numa lógica per diem. As instituições que organizem as atividades de mobilidade, por cada atividade que realizem ou que organizem, vão receber 400 euros para custos de gestão. Caso o projeto tenha mais de 100 mobilidades, esse valor é reduzido para 230 a partir da 100ª mobilidade. E aqui não fazemos distinção mobilidade de estudantes ou de staff. Também, por cada apoio à inclusão, que é uma parte que não está aqui devidamente explicada, mas que eu vou tentar explicar muito rapidamente, por cada bolsa de apoio à inclusão que seja garantido a um estudante que tenha uma situação de desvantagem, principalmente
no que respeita às suas condições de saúde físicas ou psicológicas, ou de saúde, nomeadamente doenças crónicas. Estudantes que tenham esta condição de desvantagem e que seja devidamente comprovada e por via de um pedido formal à agência, então esses estudantes não só recebem uma bolsa inflacionada com base em custos reais, é uma exceção, e a entidade recebe um apoio adicional de 125 euros para a gestão, porque tem esta situação de exceção também que tem que ser acompanhada. Para além deste tipo de financiamentos, estudantes que sejam estudantes com outro tipo de desvantagens e que tenham, ou que tenham, sejam considerados com outro tipo de menos, ou que tenham, sejam considerados como tendo menos oportunidades, poderão receber um top-up mensal, ou seja, um valor adicional por mês. Caso falemos de mobilidades de 2 a 12 meses, e esse valor é 250 euros. Caso falemos de mobilidades de curta duração de 5 a 30 dias, esse valor será de 100 ou 150 euros em função da duração da atividade, ok? 100 euros para atividades até 14 dias, 150 para atividades com mais de 14 dias. A ação KA171, que de alguma forma é uma réplica da ação anterior que estivemos a ver, KA131, tem muitas semelhanças, são complementares, já vou explicar o que é que isto quer dizer um pouco mais à frente. Tem muitas semelhanças, mas também tem muitas particularidades que não verificamos na ação anterior. De qualquer maneira, no que respeita à sua candidatura, ela é também uma ação descentralizada gerida aqui pela Agência Nacional e tem o mesmo prazo de candidatura da ação KA130 e 131, que é o próximo dia 19 de fevereiro. Desde logo, a primeira distinção desta ação em relação à anterior é o facto desta ser uma ação competitiva. Significa que, enquanto que na ação KA131, todas as instituições de ensino superior que se candidatem, que tenham sido previamente acreditadas com uma carta Erasmus, e em Portugal são praticamente todas, e que tenham uma candidatura apresentada atempadamente, completa, com os documentos que se exigem e, portanto, uma candidatura elegível, enquanto no KA131 as entidades recebem sempre financiamento, que pode ser maior ou menor em relação àquilo que são as suas expectativas. No KA171 isso não é assegurado. Porquê? Porque esta é uma ação competitiva que pressupõe uma avaliação de qualidade, o que não acontece na ação KA131, porque é uma ação essencialmente formal e que vive apenas daquilo que foi a acreditação prévia de cada instituição. Esta ação, além de exigir essa acreditação, exige que as propostas que são aqui apresentadas, ou seja, as candidaturas, tenham um determinado nível de compromisso, de estratégia, de relevância, de qualidade. E isso significa que vão ser avaliadas em concorrência umas com as outras e que, em função da classificação que obtenham no final, serão ou não financiadas. Porque, de facto, infelizmente, o financiamento não é suficiente para dar resposta àquilo que são todos os pedidos que nos chegam para esta ação. Mas ainda assim, pronto, pegando no exemplo do ano passado, por exemplo, temos aprovados em 2024 31 projetos, o que é um número bastante interessante e, portanto, considerável e que é, não digo completo, mas é abrangente para aquilo que é a realidade nacional do ensino superior. Vou então prosseguir aqui com a apresentação. Aqui eu vou tentar poupar tempo sempre que possível, porque aqui há determinadas coisas onde que têm a mesma lógica do KA131 que já foram apresentados. Portanto, também aqui podemos ter um projeto que é liderado por uma instituição ou por um consórcio, já expliquei o que é que isso significa. Também aqui as instituições só podem apresentar um projeto de uma instituição, ou a mesma instituição só pode ter um projeto e o mesmo consórcio só pode ter um projeto, mas uma instituição pode estar em diferentes consórcios. E em simultâneo, uma instituição que tenha uma candidatura KA131 pode ter também uma candidatura KA171, ou seja, elas não se eliminam, mas sim complementam-se e, portanto, num cenário ideal, todas as instituições deveriam ter cada uma destas candidaturas. A diferença principal acontece também em relação à duração, enquanto no projeto KA131 a duração é de 26 meses de forma imutável, nestes os projetos podem ter uma duração de 2 ou 3 anos, em função daquilo que seja o interesse da própria instituição ou do consórcio. E também há uma diferença de relevo, como podem ver aqui, o tipo de atividades que são organizadas são as mesmas, estudos para estudantes, estágios para estudantes, missões de ensino ou de formação para pessoal, mas aqui não temos os BIP, ok? Só existem programas intensivos no âmbito da ação KA131. Caracterização
Pode ser realizada a mobilidade de estudantes em qualquer área de estudo ou ciclo de estudo, ciclos curtos, licenciaturas, mestrados, doutoramentos. Também é possível a participação de recém-diplomados para a realização de estágios, à semelhança do que acontece com o K131. As durações são as mesmas, 2 a 12 meses para uma mobilidade convencional, 5 a 30 dias para uma mobilidade de curta duração. Sabemos, e já referi isso, as curtas durações estão abertas, são acessíveis a todos os públicos, a todos os participantes, mas preferencialmente poderiam ser assumidas como estando enquadradas por determinadas situações de exceção, de modo, pelo menos, a salvaguardar que a instituição mantém como padrão a mobilidade de curta duração, que é um requisito que é exigido. Existem também aqui a possibilidade de mobilidades mistas, com componentes virtuais que podem ser facultativas ou obrigatórias nos mesmos termos que foram explicados para o K131 e, como referi, a mobilidade de estudantes tem aqui a possibilidade de ser para um período de estudos ou para um estágio que pode ter ele próprio vários formatos ou vários locais de destino. O que importa é que seja uma experiência profissionalizante em contexto de trabalho. Em matéria de mobilidade pessoal, também a caracterização é muito semelhante à do K131, falamos de missões de ensino ou de formação. A diferença principal reside na duração destas atividades, precisamente porque se pressupõe que as distâncias são maiores quando está em causa um projeto de política externa ou projeto com recurso a fundos de política externa, como é o K171, o que significa um projeto que pressupõe atividades de intercâmbio com instituições de países de fora da Europa. A mobilidade tem que ter uma duração mínima, não de 2 dias, como acontece para as mobilidades de staff do K131, mas sim de 5 dias, ok? E como acontece também para as mobilidades de staff de um projeto K131 que têm como destino um país internacional fora do espaço europeu e que, portanto, são as atividades financiadas com recurso aos tais 20% do orçamento, que eu, por acaso, não explorei muito na apresentação anterior, mas pronto, poderemos falar disso depois nas sessões de apoio às candidaturas que vão acontecer a partir da próxima semana, para quem esteja presente. Também aqui as missões de pessoal podem ser missões de ensino ou de formação. Essa formação pode ter várias formas, um evento de formação estruturado, um job shadowing, um período de observação. Portanto, há aqui várias formas de melhorarmos aquilo que é o nosso desempenho profissional com recurso a experiências formativas, sejam elas mais ou menos formais, sejam elas em ambiente formal ou não formal. O que é facto é que a missão de formação tem aqui muitas possibilidades. Em matéria de âmbito geográfico, é este que vemos aqui, portanto a ação K171 movimenta-se a nível global, significa que todos os países que temos aqui a verde são os países com os quais podemos realizar atividades de intercâmbio, sendo que, em muitos casos, essas atividades estão limitadas das duas uma, não é das duas uma, estão limitadas à mobilidade incoming no que respeita à mobilidade de estudantes. Bom, mas temos aqui 3 cores, então eu vou explicá-las. Os países azul escuro são os países do programa, são, como é o caso de Portugal, os países que podem coordenar e submeter uma proposta deste tipo para cooperarem ou para realizarem atividades de intercâmbio com os países a verde. Em teoria, a Rússia e a Bielorrússia, que estão ali assinaladas a vermelho, também estariam verdes numa circunstância normal, ou como estavam há alguns anos atrás, há cerca de 3 anos atrás, ou até há 3 anos atrás. Neste momento não estão, significa que estão excluídas de participação nesta ação e, portanto, o envelope 4, que era a região 4, que já vão perceber o que é que significa em seguida, que era a região da Rússia, está neste momento suspensa. Em Portugal, nos 2 últimos anos, já não houve pedidos de financiamento para atividades com esta região. Isso aconteceu noutros países, mas não em Portugal. Este ano, mesmo que se quisesse fazer esse pedido, ele não é possível, ok? E, portanto, o âmbito geográfico da ação é este, e isso significa que o programa para esta ação divide o mundo em 12 regiões. As regiões de 1 a 12, vemos aqui do lado esquerdo, e que, em alguns casos, têm metas geográficas no que respeita ao tipo de participações, às quantidades ou proporções de participantes que tenham que ter um determinado perfil, a um maior investimento em estudantes, a um maior investimento em participantes que tenham situações de menos oportunidades ou de pessoas de alguma forma com situações de desvantagem e também algumas limitações para algumas dessas regiões, nomeadamente para alguns casos só é possível receber estudantes. Quando falamos em cooperar ou fazer intercâmbios com determinados países ou regiões, só podemos receber estudantes dessas regiões, não podemos enviar para lá os nossos. Isso não acontece em todas as regiões, acontece em apenas algumas,
Em todas as regiões é possível enviarmos e recebermos staff, mas a mobilidade de estudantes está limitada ao incoming em determinadas regiões e noutras podemos fazer o incoming e o outgoing. Naquelas em que o incoming é a única opção, nós temos sempre como complemento a possibilidade de recorrer ao nosso projeto K131 para realizarmos as nossas mobilidades outgoing para esses destinos, caso consideremos que é relevante. Algumas das prioridades que são definidas para cada região, portanto, a Europa, o programa, a Comissão Europeia pretendem que, por exemplo, quando estamos a realizar este tipo de prioridades ou este tipo de limitações ou de instruções, elas não têm que ser atingidas ou não são exigidas às instituições candidatas ou beneficiárias. Ou seja, não são as vossas instituições que têm que assegurar que estas percentagens são respeitadas. Quem tem que assegurar são as agências nacionais em cada um dos seus países e, em última instância, a Comissão Europeia a nível europeu, porque esta ação é designada de ação de mobilidade para estudantes e pessoal do ensino superior com recurso a fundos de política externa, porque tem um financiamento que está ligado àquilo que é a gestão das relações externas da União Europeia com o resto do mundo. E, portanto, tem uma fonte de financiamento, em termos do orçamento comunitário, que é diferente daquela que financia o K131. E, portanto, essa fonte de financiamento vem de outra direção-geral da Comissão Europeia, que não a da Educação e Cultura, e, como tal, essa direção e essa origem do financiamento impõe que a ação seja implementada tendo por base ou tendo respeito por determinado tipo de prioridades que são definidas para a agenda da política externa europeia. E daí que estas prioridades regionais, de alguma forma, são reflexo dessa agenda. Okay? Quando estamos a falar em cooperar com a América Latina, não podemos permitir que mais do que 1/3 ou 30% seja com atividades só com o Brasil e com o México, que são os maiores países da América Latina e que são também, provavelmente, os mais requisitados. Quando falamos em cooperação com o Pacífico, sabemos que se calhar não teremos muito interesse em outros países que não a Austrália e Nova Zelândia, mas o financiamento que seja aplicado com estes países não pode exceder 86,5% do envelope do Pacífico, que são as tais regiões que vimos no slide anterior. A mesma coisa para algumas das outras regiões, como por exemplo para a Ásia, onde sabemos que não podemos gastar mais do que 15% do dinheiro com a China ou mais do que 10% do dinheiro com a Índia. Ok? Mas quem tem que assegurar estas proporções é a Comissão Europeia, que tem que fazer uma gestão daquilo que são as aplicações de fundos K171 em cada um dos 33 países, para que cheguemos a 2027 e estas percentagens tenham sido minimamente salvaguardadas, ok? Isto é apenas para que percebam que esta ação está ao serviço da política externa da União Europeia. E, portanto, passada essa parte, o financiamento da ação, ele está destinado, tendo por base também essas prioridades da agenda de política externa, e como podemos ver aqui, temos regiões que têm muito mais relevo do que outras. Desde logo, a principal é esta SSA, que recebe 26% do financiamento e que é a região da África subsaariana. Em seguida temos a região dos Balcãs Ocidentais, o WB, o Western Balkans, e que significa também que há um investimento grande por via desta ação, por via do instrumento de pré-adesão, na relação e no intercâmbio e na cooperação com determinado tipo de Estados que se antevê possam vir a fazer parte da União Europeia num futuro próximo. Para além destas duas regiões, destaco ainda a região do sul do Mediterrâneo, por questões históricas, culturais e por questões também geográficas. É também uma região prioritária, e ainda a região da Parceria de Leste, o EAP, onde se insere, por exemplo, a Ucrânia. São estas as principais regiões em matéria de prioridades de cooperação e, portanto, recebem também fatias maiores deste envelope, que corresponde ao envelope do ICM. No que respeita ao financiamento propriamente dito, quando estamos a gerar as nossas bolsas, as bolsas para estudantes são de 700 euros por mês quando mandamos o estudante para o estrangeiro, juntamente com o montante de viagem, e são de 850 euros por mês também com o montante de viagem associado, quando estamos a receber estudantes do estrangeiro para o nosso país. Quando falamos da curta duração, as regras são as mesmas que já apresentámos. Quando falamos da mobilidade de staff, se for um staff que vem para Portugal, recebe 170 euros por dia mais viagem. Se for um staff que vai para fora de Portugal, para um país terceiro não associado, recebe 190 euros por dia mais viagem, ok? Ainda, ao contrário, ou melhor, enquanto no projeto K131 a entidade recebe 400 euros por cada mobilidade que organize, neste projeto esse apoio é de 500 euros, ok?
Terminando esta, ou quase terminando esta parte do K171, tentando fazer aqui um paralelismo ou uma comparação entre as duas ações, porque aqui o objetivo é demonstrar que elas, sendo distintas, são complementares e têm muitas coisas em comum. Desde logo, como tentei explicar, a ação K171 tem uma fonte de financiamento que é diferente, embora seja comunitária, vem de uma direção-geral ou vem de uma tutela da Comissão Europeia, que não é a tutela da área da educação, portanto vem da política externa e por isso tem estas restrições que nos são impostas, e que permite financiar atividades outgoing e atividades incoming. O K131 só permite financiar outgoing, com exceção dos especialistas que vimos, especialistas de empresas, e tem fundos política interna como fonte de financiamento. A ação K171, como eu referi, é competitiva e, portanto, significa que é sujeita a uma avaliação qualitativa. A ação K131 não é sujeita a essa avaliação. Na candidatura K171 já temos que identificar os países, as regiões e as instituições com quem queremos cooperar. No K131 isso não acontece. Só temos que dizer quantas atividades queremos organizar, não dizemos para onde é que elas vão acontecer. Temos sim que assegurar que na altura em que elas aconteçam, temos as devidas formalidades asseguradas, entenda-se, a assinatura dos acordos interinstitucionais sempre que eles sejam necessários, nomeadamente para missões para estudos e para missões de ensino de pessoal. Por último, a origem do dinheiro. Sabemos que o K171 está dividido em regiões porque o próprio financiamento é dividido em regiões, tem envelopes financeiros, aquelas 12 regiões correspondem a diferentes envelopes de dinheiro, que em alguns casos não se podem misturar uns com os outros. Aliás, eles não podem nunca misturar-se uns com os outros, embora depois, na origem, existam duas origens apenas, mas os envelopes não se misturam. O dinheiro que está num envelope não é transferível para o outro, ou seja, o dinheiro que está na parceria de leste não é transferível para o dinheiro da África subsaariana e vice-versa, ok? No K131 essa complexidade não existe, é um bolo único e que pode, como já ouvimos aqui hoje, pode também, dentro daquilo que é o projeto de mobilidade, dedicar até 20% do seu orçamento a atividades que são semelhantes às atividades K171, ou seja, o K131 tem enquadramento para atividades para fora da Europa, como já tentei explicar. Mas também, pegando nessa semelhança, existem outras. Há viagens verdes para ambas as ações, há top-ups previstos para pessoas com situações de desvantagem ou com menos oportunidades para ambas as ações, sejam de curta ou longa duração as atividades. Há apoio à inclusão, ou seja, a atribuição de bolsas de custos reais para estudantes que tenham desvantagens comprovadas naquilo que é a sua condição de saúde ou as suas condições físico-psicológicas, e há apoio à inclusão para as instituições que envolvam este tipo de participantes, ou seja, isto são características comuns das duas ações. Muito rapidamente, fazendo aqui de alguma forma um resumo daquilo que é o universo do ensino superior dentro do Erasmus+, percebemos então que o ensino superior opera ou tem atividades com enquadramento para todo o mundo, seja por via da ação K131, seja ainda que com outras limitações na K171, e que promove, nesse contexto geográfico, ou nesse âmbito geográfico, vários tipos de atividade. As mobilidades para estudos, para estágio, quando falamos em pessoal, quando falamos em estudantes, peço desculpa, as mobilidades para ensino ou para formação, quando falamos em pessoal, e depois as mobilidades para programas intensivos ou mobilidades de curta duração, sem outro tipo de, ou sem esse enquadramento do programa intensivo, onde também podemos envolver estudantes e pessoal, mas apenas em experiências mais intensivas e mais curtas, sendo que, como eu referi, os BIP ou programas intensivos só são financiáveis por via de projetos K131 e que as mobilidades de curta duração existem para ambos os projetos, mas, uma vez mais chama a atenção, devemos ter o cuidado de não transformar essas atividades nas atividades padrão dos nossos projetos. Em todo este tipo de atividades ou de experiências podemos ter uma componente virtual associada, em alguns casos ela pode ser obrigatória, noutros não, nem por isso, e temos também associando, ou fazendo a transição para este tipo de experiências virtuais que o programa, enfim, estimula e permite, podemos fazer aqui a transição para aquilo que é a aproximação, que é precisamente a ação dos intercâmbios virtuais para o ensino superior. Eu sei que estamos mesmo em cima da hora. Esta ação é uma ação que tem muito potencial, na minha opinião, pode ser explorada se calhar de melhor forma. Temos já instituições, com certeza, a nível nacional que
participam na mesma, mas poderemos sempre alargar esse âmbito. De qualquer maneira, esta é uma ação centralizada e, portanto, o que vem no canto superior esquerdo é que a candidatura é feita por via do portal Funding and Tenders, ou seja, o portal, não o portal de Erasmus+, mas sim o portal da Comissão, que é dedicado a diversas áreas ou a diversos programas europeus e onde estão, por exemplo, também programas ou iniciativas ligadas à investigação. E, portanto, enquanto que para as nossas candidaturas descentralizadas têm que ter uma OID, para estas terão que ter um PIC, com certeza a maior parte de vós sabe o que é. As candidaturas estão abertas até 29 de abril, portanto temos tempo e espero que esta apresentação permita que alguma instituição decida avançar. Estes intercâmbios virtuais acontecem para os setores, essencialmente, do ensino superior e do setor da juventude, que não é gerido nem é implementado pela nossa agência, e por isso é que está ali aquela referência dos 3 aos 30, porque esta é também uma condição que deve envolver indivíduos ou pessoas dos 13 aos 30, embora este chavão dos 13 aos 30 seja essencialmente ligado à juventude, portanto, neste momento não sou capaz de responder se um estudante do ensino superior que tenha 35 anos pode ou não participar, mas poderemos ver essa questão depois noutro momento, ou poderão colocar essa questão via e-mail e poderemos tentar perceber por via da consulta do guia. Confesso que uso esta observação com a melhor intenção e agora percebo que é um pouco tricky tê-la aqui, mais valia não ter posto, faça expressão. De qualquer maneira, objetivos deste tipo de intercâmbios: incentivar o diálogo intercultural com países terceiros não associados, através de interações pessoais, mas com recurso a tecnologias digitais, portanto, promovendo intercâmbios que são virtuais, não há mobilidade física, mas, ou melhor, esta atividade não pressupõe mobilidade física, mas estes intercâmbios podem funcionar como complemento à mobilidade física, e nós vimos no slide anterior que esse complemento existe ou é possível para todo o tipo de atividades de mobilidade no âmbito do ensino superior. Pretende-se também melhorar o pensamento crítico e a literacia mediática para combater situações de discriminação, para combater polarizações de opinião, para combater radicalizações. Promover o desenvolvimento de competências diversas, mas principalmente digitais e sociais dos estudantes, e também promover ou estimular a utilização de línguas estrangeiras e o trabalho em equipa. Promover ainda a cidadania e valores comuns da liberdade, tolerância e da não discriminação, e reforçar também a dimensão da juventude naquilo que são as relações da União Europeia com o resto do mundo. Portanto, é essencialmente uma ação dirigida a um público jovem, falamos principalmente dos aprendentes do ensino superior. São projetos que podem ser financiados ou que têm que ser financiados com base em planos de trabalho que são previamente apresentados e que devem integrar vários tipos de atividades. Debates em linha, por exemplo, entre estudantes de instituições de ensino superior, formação de professores universitários ou de pessoal universitário disposto a desenvolver um projeto de intercâmbio virtual, cursos em linha abertos e interativos, ou seja, os chamados MOOC, que incluam materiais tradicionais dos cursos, privilegiando fóruns interativos de utilizadores. Estes debates em linha, e é por isso que estão aqui os símbolos das prioridades, os debates em linha, e isto foi dito também no slide anterior, há um enfoque grande na partilha de valores comuns, no estímulo a esses valores comuns, e aí podemos também enquadrar aquilo que são as nossas prioridades horizontais, que são prioritárias para a Europa e que são suficientemente dignas para serem prioritárias para o resto do mundo também. A parceria deve ser um consórcio que tem que ter no mínimo 4 entidades independentes de 4 países elegíveis diferentes, tem que ter também em simultâneo 2 instituições de ensino superior, 2 Estados-membros ou países associados, portanto países do programa, e 2 instituições de Estados-membros não associados ou países terceiros. Não podemos ter mais entidades de Estados-membros do que aquelas, ou de países do programa, do que aquelas que são de países terceiros, e devemos ter instituições que venham da mesma região, ainda que possam vir de países diferentes. E, portanto, isto significa que, quando fazemos um projeto deste tipo, vamos focar-nos numa determinada região. Vamos investir na nossa relação institucional com instituições de uma determinada região, que podem ser do mesmo país ou de outros países dessa mesma região. Quais são as regiões elegíveis? São aquelas que são consideradas prioritárias naquilo que é a expansão internacional do programa a partir da Europa. Aquelas que de alguma forma circundam o nosso território. A região 1 dos Balcãs, a região 2 da vizinhança de leste, a região 3 do sul do Mediterrâneo e a região 4 da África subsaariana. A duração do projeto até 36 meses que podem ser prorrogáveis. O financiamento é um montante fixo que pode
ascender até 500 mil euros, ou melhor, que pode ascender até 500 mil euros, ou melhor, o financiamento é uma lump sum com base no orçamento previsional proposto, sendo que deve ser apresentada uma estimativa orçamental de atividades e por pacotes de trabalho. Há um investimento máximo individual de 200 euros por participante por intercâmbio. Se houverem várias atividades de intercâmbio em que o participante participe mais que uma vez, esses 200 euros também correspondem, esses 200 euros também serão atribuídos mais que uma vez. Mas, portanto, por participante por intercâmbio, investimento máximo individual de 200 euros, subvenção máxima do projeto 500 mil euros, taxa de financiamento 95%, o que pressupõe um cofinanciamento da parte da entidade. Despesas elegíveis, encargos com pessoal, viagens e subsistência, custos, equipamentos, subcontratação e outro tipo de despesas. Por último, as ações da Monet, muito rapidamente, são 4h30 agora, portanto tudo o que vier a partir de agora é déficit ou é prejuízo para todos os presentes que tenham pressa em sair, mas eu prometo ser breve. Ações da Monet não são ação-chave 1 nem ação-chave 2, são dirigidas principalmente ao setor do ensino superior, embora não sejam exclusivo, e visam, de forma muito sintética, promover atividades de investigação ou de colaboração no âmbito da investigação sobre o processo de construção europeia, sobre a integração europeia, sobre a União Europeia. E, portanto, visam estimular a introdução deste tipo de conteúdos ou deste tipo de matérias naquilo que é a oferta curricular das instituições de ensino superior e essa introdução pode ser feita com recurso a diferentes formas, umas mais formais, outras menos, mas como veremos em seguida, têm várias formas possíveis. É uma candidatura que está aberta até ao próximo dia 12 de fevereiro, às 17 horas de Bruxelas. É uma atividade centralizada e, portanto, também gerida pela agência executiva. A primeira opção são os módulos da Monet, com financiamento de 35 mil euros, que pretendem ser cursos ou programas de ensino curto no domínio dos estudos sobre a União Europeia. Cada módulo tem que ter uma duração mínima de 40 horas de ensino por ano letivo e tem uma duração de 3 anos. Pode ser feito um módulo deste tipo com recurso, por exemplo, à criação de uma disciplina de estudos europeus, com recurso a uma estratégia multidisciplinar onde se integrem conteúdos no âmbito desta matéria por várias disciplinas, pode ser também por via da criação de um programa de curta duração ou um programa curto especializado ou de verão. É uma candidatura institucional. As cátedras da Monet têm um financiamento superior, podem ir até 60 mil euros e são cargos docentes com uma especialização em estudos sobre a União Europeia e são dirigidas a professores universitários, têm também uma duração de 3 anos. A cátedra é detida por um único professor do ensino superior que tem que ministrar um mínimo de 90 horas por ano letivo e tem que o fazer durante 3 anos. Pode ter esta cátedra uma equipa de apoio a esse mesmo docente. Também é uma candidatura institucional. Penúltimo, Centros de Excelência da Monet, financiamento até 100 mil euros. Este tipo de implementação só pode acontecer na mesma instituição uma vez, ou seja, cada instituição só pode ter financiado um centro de excelência, caso pretenda tê-lo, e estes centros são pontos focais de competências e de conhecimentos relacionados com temas da União Europeia e que visam, acima de tudo, permitir o desenvolvimento de sinergias entre vários recursos e disciplinas que estejam relacionadas com os estudos europeus, portanto, várias perspectivas sobre aquilo que é a Europa, mas por via de diferentes áreas de ensino ou de estudo ou científicas, bem como permitir a criação de atividades transnacionais conjuntas. Ainda, e por último, as redes da Monet são grandes redes temáticas que têm como principal objetivo recolher, partilhar e permitir o debate entre parceiros em relação a resultados de investigação, a conteúdos de cursos, a experiências, a produtos desenvolvidos. Cada rede pode e deve criar uma ferramenta que permita facilitar esta partilha e que permita também um exercício de aprendizagem e de avaliação entre pares. Para 2025, estas redes podem ter 2 temas possíveis, uma rede Monet no âmbito da política interna e que visa o processo de alargamento da União Europeia, uma rede Monet sobre política externa e que visa abordar as relações entre a União Europeia e a América do Norte, e essa é uma matéria completamente atual, dadas as alterações que vemos do outro lado do Atlântico. Pronto, então, quase cumprindo com a hora, mas com um atraso mais ou menos de 5 minutos, deixo-vos então algumas informações de relevo. Estas são as ligações de que precisam para aceder a estas informações que foram aqui apresentadas e também às plataformas ou formulários de candidatura. Relembro que esta apresentação pretende facilitar
a sistematização de informação, mas não dispensa a leitura de documentos oficiais e, em concreto, para o KA1 são documentos oficiais e fundamentais o guia do programa, portanto, o guia Erasmus+, e ainda o Handbook ICM, dedicado à ação KA171, e também o Handbook da Mobilidade, que é um documento de apoio muito relevante para a ação KA131. Para além destes links, deixar a indicação de que nós continuamos com sessões de divulgação até mais ou menos final deste mês. As próximas serão presenciais, serão apenas 3. Próxima semana em Lisboa, no dia 14, e no Porto, no dia 16. Serão sessões presenciais e, como já foi aqui referido, creio eu, se calhar não, são sessões práticas, com enfoque já nos próprios processos de submissão das candidaturas, preenchimento de formulários. Não vamos dar respostas certas, porque não sabemos quais são. Vamos sim ajudar as instituições a perceberem o que é que se exige ou o que é que se pretende nessas respostas, sempre que elas tenham que ser dadas. Faremos 2 sessões, uma no Lisboa e no Porto, e depois na semana seguinte faremos uma sessão no Funchal, onde também será uma sessão prática, e todas as sessões versam sobre as ações KA1, que são geridas pela agência, e portanto, a ação KA2, que também é gerida pela agência, e que é a ação KA2 220 HED.